Nosso protagonista, Ju Yong, derrotou o rei demônio em outro mundo, protegendo a paz do continente como herói. Ele ficou feliz por ver aquele povo aliviado, mas ainda mais contente por enfim poder voltar ao seu mundo. O deus então lhe falou, elogiando-o por seu bom trabalho e por salvar o mundo de novo. Contudo, ele respondeu que, ao vê-la, tudo se resumia a escolhas. Pelos resets, ele sempre começava do zero, o que significava que não tinha escolha. Ele então perguntou à deusa se ela o mandaria de volta ao seu mundo original desta vez, e ela confirmou. Ele a lembrou que ela sequestrou um talentoso de outra dimensão e o fez trabalhar por 20 anos. Ele então perguntou se ela não o compensaria, deixando-o manter suas memórias ou alguma magia. Ela disse que o tempo em sua dimensão parou enquanto ele esteve lá, e o dele ficou o mesmo, então não perdeu nada. Ele, frustrado, cerrou os dentes, mas apenas pôde suspirar e concordar. Ele pediu que ela o mandasse de volta logo. Ela garantiu que a compensação pelo tempo e esforço seria dada, mas, como antes, ele não se lembraria. A deusa deu-lhe um fragmento divino, oferecendo um pedaço de seu poder. Suas escolhas moldariam a dimensão, alterando o mundo à sua vontade. Isso o calou por um instante. Perguntou se ela poderia ao menos dar-lhe uma pista, mas ela apenas disse, não. Irritado, ele questionou o motivo de tudo ser sempre não, e exigiu que ela o deixasse manter suas memórias do continente. Ela só o olhou com um sorriso e lhe apontou o dedo enorme. Ela o mandou ir. Em pânico, ele pediu para ela esperar, pois não havia terminado de falar. Contudo, ela o enviou de volta ao seu mundo original, ordenando que ele retornasse ao ponto de partida de sua jornada, o lugar que selaria seu destino. Ela o informou que seguiria vigiando sua jornada. Enquanto ele caía pelo espaço entre mundos e sentia seu corpo se dissolver no ar, ele fechou os olhos com força. Depois, ele acordou com a luz forte da janela, sentou-se e bocejou exausto. Ele se perguntava o que ocorria, pois sentia-se revigorado. Ao checar no celular, viu a mensagem do gerente, que perguntava se viria, se dormia e se sabia que o turno matinal iniciava às 7 horas. Ele entrou em pânico e saiu correndo, super atrasado. Logo depois ele chegou à loja. O gerente o repreendeu, dizendo que se continuasse atrasado, seria difícil manterem a parceria. Ele respeitosamente curvou a cabeça e pediu desculpas ao gerente. Ele se sentiu mal, imaginando por que sua vida era sempre tão ruim. Horas depois, em seu intervalo, ele comeu seu bentô e suspirou, percebendo que seu trabalho na loja de conveniência também não duraria. Com o aluguel atrasado, 1 ou 2 empregos de meio período não bastariam. Ele desejou ter despertado, mas se confundiu ao ver um painel surgir, mostrando que ativou o traço único mestre de habilidades, o que o chocou. Indivíduos despertos são chamados de usuários, e já faz 5 anos que a realidade aumentada envolveu o mundo, como em um romance de fantasia. Com o surgimento de novos campos na Terra, o mundo passou a girar em torno dos recursos que deles provêm. Usuários recebem o poder de conquistar e desbravar esses campos dominados por monstros. Até tarefas simples nesses campos podem gerar renda. Por isso, todos querem ser usuários, mesmo que signifique ir ao desconhecido, pois as recompensas que superam os perigos estão espalhadas por toda parte. Contudo, nem todo usuário enriquece. Enquanto uns despertam com traços únicos de alto grau, outros não. No topo está Muhammad Al, o número 1, o primeiro a chegar ao nível 70 e possuidor da fala do dragão, traço único de grau SS. Um dia, AL postou um vídeo em seu canal. Curiosos, muitos o clicaram e nem por um segundo desviavam o olhar. No vídeo, Al confrontava um enxame de monstros. Com calma, ativou seu poder com o cajado, e os espectadores viram o sonho de todo mago, uma magia que até um leitor de fantasia admiraria. Al lançou uma chuva de meteoros poderosos, obliterando monstros sem suar. Os espectadores atônitos, sem crer no espetáculo, achavam loucura, era um campo de grau A afinal. Ninguém cria que o usuário nível 70 conjurasse feitiço tão devastador. Os meteoros destruíram tudo em seu caminho, e nem mesmo um monstro capaz de varrer uma cidade resistiu. Todos se perguntavam como um monstro poderia se opor à fúria da natureza. No fim, Al declarou que a habilidade vista era a chuva de meteoros grau SS. Então ele anunciou que, uma semana após o vídeo, quem mostrasse magia mais esplêndida e poderosa que chuva de meteoros, ganharia um anel artefato de presente. Todos sabiam ao que ele se referia. O anel elemental, único artefato SS revelado e o acessório supremo que todo usuário de magia sonhava possuir. Mas nem todos se impressionaram. Um homem perguntou à mulher o porquê, já que a oferta do prêmio por si só já era um feito. A mulher respondeu que AL não entregaria o anel elemental. Ela questionou o que seria mais potente que uma habilidade esse. Ela mostrou como AL armou a arapuca. Vencer exigia magia, com ele próprio como juiz. Irritada, ela adicionou que a avaliação era subjetiva, o que implicava que AL não pretendia ceder o anel. Ela então gritou que estava com inveja e que Al era irritante. Mesmo com a inveja da exibição de Al, o vídeo virou um tema popular. Porém, no final, parecia uma história de outro mundo, inatingível para qualquer um. Dias depois, Ju Yong adentrou a floresta. Longe da cidade, ele parou. Com um simples gesto, uma chuva de meteoros, mais potente que a de Al, despencou do céu, destruindo tudo ao redor, menos o lugar onde ele estava. Chocado, mas maravilhado, Ju Yong riu e elogiou a habilidade de Al. Ele então postou o vídeo nas redes sociais com o nome anônimo usuário 034512, garantindo que seu rosto não ficasse visível.
Todos que assistiram ficaram sem palavras, de boca aberta. Com a avalanche de comentários, algo era claro. Al perdeu, e o mundo se indagava. Quem era aquele? Os usuários, ao despertarem, normalmente recebem um traço único. Um traço único melhora os efeitos de habilidades específicas, funcionando como uma classe de jogo. Traços únicos conhecidos são Fala do Dragão, Milagre, Regeneração e Golpe Letal. Quem possui Fala do Dragão, supera um dragão em magia. Um usuário de Milagre é um curador que ressuscita até os mortos. Com Regeneração, o usuário vira um tanque, regenerando e lutando. Um usuário com Golpe Letal vira um guerreiro que derrota qualquer inimigo. Mas Ju Yon desconhecia seu traço mestre de habilidades. Há pouco, Ju Yon buscava respostas no computador. Ele sabia que, ao avaliar traços únicos, o grau é crucial. Quanto mais alto, melhores efeitos e mais subtraços, segundo o que dizem. Entre usuários, os graus vão de F a SS. Ao abrir a janela de status, seu traço, grau EX, uma categoria única e desconhecida, parecia uma habilidade incrivelmente roubada. Contudo, seus atributos não batiam. Eram tão baixos que ele se entristeceu, questionando se traços de alto grau não faziam bônus. Era difícil crer. Ter todos os atributos em um não era fácil, nem para alguém normal. Ainda assim, ele se consolou por ainda possuir o traço. O sistema explicou que mestre de habilidades usava todas as skills. Uma de suas habilidades passivas era renda passiva, que indicava que a cada 24 horas, à meia-noite, ela geraria 10 pH, com um máximo de 100 pH. Ju Yon questionou se era só isso, apenas 2 subtraços, e se perguntou se estava certo que usuários aprendessem habilidades por livros. Ele não tinha certeza do que eram os pontos de habilidade e se mestre de habilidades era bom ou ruim. O sistema então deu a ele sua primeira missão, copiar uma habilidade, ativando cópia de habilidade e X. A recompensa era 20 pH e um vídeo do evento. O sistema explicou que cópia de habilidade permite replicar uma, mas seria apagada diariamente e cada uso consumiria uma tentativa. Uma missão ao despertar era novidade. Ele sabia que para copiar uma habilidade, teria que ir a campo, mas com atributos de nível 1, seria uma passagem só de ida para a cova. Decidiu ignorar a missão por agora, buscando vídeos de habilidades. Um vídeo de AL surgiu. O sistema o analisou, confirmando que sua chuva de meteoros, grau SS, teve todos os detalhes exibidos. Então o evento tutorial foi ativado, ligado à missão tutorial, e o sistema informou que um mapa especial de tutorial seria aberto. Esta era uma chance única. Habilidades copiadas só funcionavam no mapa tutorial, onde todos os atributos de Ju Yon seriam aumentados em 999. O sistema então perguntou se ele copiaria a chuva de meteoros. Ju Yon chocou-se. Dava para copiar de vídeo? Foi aí que testou a chuva de meteoros no campo. No presente, Al assistia ao vídeo viral, cantarolando e bebendo vinho. Alguém pegou o controle e desligou a televisão. Uma mulher perguntou a Al se dar o anel elemental tinha sido uma boa ideia, mas Al apenas questionou quais eram as chances de uma habilidade, obtida há menos de uma semana, cair nas mãos de outra pessoa. Ela respondeu que havia várias habilidades similares. Contudo, ele insistiu. E se fosse uma habilidade SS com o mesmo nome? Ela retrucou que não havia prova de ser SS, e poderia ter sido uma farsa, já que nenhum vestígio do campo foi achado. Mas Al afirmou com certeza que era um traço único de grau SS. Ele a instruiu a entregar o cartão e o anel. Avisou que ficariam cautelosos por enquanto, então era melhor não se aproximar, apenas dizer que o anel era um presente para um futuro amigo distante. Na conveniência, Ju Yon, exultante, via a contagem de visualizações absurda em seu vídeo e recordava que o sistema até mesmo o havia gravado para ele. Uma criança próxima perguntou como se escrevia gelatina chokbang, mas ele a ignorou, absorto em sua empolgação. Ele se aliviou, pois o sistema garantia anonimato ao não mostrar seu rosto. Não ter postado seria tolice. A criança tentou novamente chamar sua atenção, mas ele a ignorou, absorto na ideia de que, se continuasse a evoluir assim, seu traço seria imbatível. De repente, ele ficou alerta ao ouvir uma voz grave chamando-o, dizendo que a criança perguntava se vendia o gelatina T-T-I-O-K-B-A-N-G. Ju Yon agiu como se não tivesse entendido a criança, que ele propositalmente ignorou antes, e disse ao homem que venderia. Assim que os clientes partiram, ele suspirou, pensando ser impossível que realmente dessem um item de grau SS. Ainda assim, ele esperava que por milagre, realmente o fizessem. Ele sonhava em ter dinheiro para viver bem e ser forte como Al, aproveitando a atenção mundial. Ele sorriu ao perceber que há pouco tempo isso era inimaginável. Então ele se levantou, espreguiçando-se, sentindo que talvez pudesse agir. Então ele recebeu um comentário em seu vídeo, do AL. Al comentou que o anel elemental seria entregue a ele, sem condição alguma. Outros incrédulos perguntaram se Al enlouquecera por dar um anel grau SS, enquanto outros estavam maravilhados. Ju Yon olhou para o celular paralisado. Leu um comentário que dizia que Al prometeu dar tudo a quem trouxesse um cajado de grau S, e quando alguém o fez, Al pagou 200 bilhões de wons. Isso tranquilizou Ju Yon. O anel seria realmente dele. Pouco depois, sem esperar mais nada, a secretária de Al, Lee Soo-yeon, encontrou-se com Ju Yon para a entrega do anel elemental. Após a entrega, ela o levou para casa, dizendo que Al queria vê-lo pelo menos uma vez.
Ju Yong permaneceu atordoado em silêncio o tempo todo, até que estava de volta em casa, usando o anel elemental no dedo. Ele questionou a realidade do anel, e o sistema prontamente confirmou. Era o anel elemental, grau SS, que elevava muito seus atributos só de usá-lo. A realidade de tudo enfim se impôs. Imediatamente ele se sentou, ciente de que não era hora de ficar parado. Sua magia subiu 40 pontos, e ele logo pensou em ir a um campo. Abriu de novo a janela de status, mas vendo seus atributos ainda em 1, concluiu que era demais para ele. Precisava de armadura, mas isso exigia dinheiro, então checou as visualizações de seu vídeo. Ele achou que a receita de anúncios bastava, mas não queria verificar sua identidade pelo canal. Olhando a tela, ele pensou numa forma melhor. Uma ideia surgiu. Ele lembrou que curar emergências perto do campo rendia centenas de milhares de wons. Habilidades de cura eram valiosas, e quem desprezava curandeiros admitia que campo pagava bem. Ele então se postou na calçada com uma placa, oferecendo cura C para amputações, fraturas e males de status F ou abaixo. Os valores que ele cobrava, 500 mil wons para amputações, 200 mil para fraturas e 700 mil para curar doenças de status. Ele pensou que um cliente por dia já seria um sucesso, sentado fora do pântano D no grande parque de Seul, pois os bons locais já tinham dono. Ao checar o celular, ele pensou em trazer algo para passar o tempo da próxima vez. Sem ele notar, alguém com uma mulher ferida correu até ele. Para se manter otimista, ele assegurou a si mesmo que a notícia era boa e que fora de um campo, nenhum perigo sério poderia ocorrer. Mas o homem parou bem à sua frente. Ju Yong olhou para cima e viu um homem ensanguentado a encará-lo. Ju Yong congelou, atordoado e suando de medo. O homem exigiu que ele preparasse sua habilidade, irritando-o. Ele se questionou a atitude do homem, usando uma linguagem informal logo de cara. Ele se recordou de um cliente da loja de conveniência que o mandou pegar um cigarro vermelho e se perguntou se o homem o confundia com um balconista de meio período. Ficou irritado pois, mesmo copiada, a habilidade de cura, de grau C, tinha efeitos impressionantes. Sentiu que precisava falar. Zangado, disse ao homem que o preço era 2.000 adiantado, mas antes de continuar, notou que a expressão dele não mudou. Derrotado, Ju Yong relutantemente guiou o homem para o tratamento. Ao caminharem, um cheiro podre de sangue o atingiu, e a ansiedade cresceu quando o homem puxou o braço decepado da mulher. Ele recolocou o braço no ombro da mulher, exigindo que Ju Yong apressasse. Ju Yong em pânico, só vira cenas assim em filmes, e esta era sua primeira vez com algo tão horrível na vida real. Nervoso, pensou se a habilidade ativaria, mas sabia que tinha que conseguir. Ele então ativou a luz da recuperação, grau C, com esforço, tentou recolocar o braço da mulher. Mais tarde, com o trabalho concluído, ele finalmente se deitou, completamente exausto. Porém, ele recordou que o homem pedira a cura 3 vezes, inacreditável. Ele sabia que sem o anel elemental, que restaurava 20% de sua mana, estaria em grandes apuros. Olhou a mão, lembrando do braço decepado, e se perguntou o que acontecia nos campos. Mesmo assim, ele resolveu não pensar demais. Tinha certeza de algo. Ganharia muito e deixaria seu trabalho de meio período. Ele pensava em como usar sua nova renda, investir em ações ou talvez cripto. Ele abriu seu iogurte de morango de luxo, jogou a tampa fora sem se preocupar em lamber o excesso, porque achava que agora era rico, e o saboreou em sua cama enorme. Ele se perguntou se o luxo teria esse sabor. Contudo, lembrou-se de que precisava de mais pH para seu crescimento. O sistema então exibiu uma missão tutorial: subir o nível de um subtraço. Explicava que esse era o método principal para adquirir pH, essenciais ao traço mestre de habilidades. A recompensa por concluir a missão era de 100 pH e a ativação de 2 subtraços. Contudo, o sistema o alertou. A prioridade era subir o nível da renda passiva para crescer. Ele estranhou que traços tivessem níveis, mas pelo sistema, soube que eram aprimoráveis com pontos de habilidade. Seriam necessários 100 pH para subir o nível da renda passiva. Como a recompensa da missão também era 100 pH, ele considerou um ganho, já que desbloquearia um novo subtraço. Então, ele tinha de completar a missão. Ao abrir seu painel de pontos de habilidade, notou que restavam 70 pH. Ele calculou que, com 10 pH diários de renda passiva, completaria a missão em só 3 dias. Enquanto ele pensava no próximo passo, bateram na porta para avisar que seu serviço de quarto havia chegado. Animado, respondeu que estava a caminho, convencendo-se de que era pesquisa de combinações de habilidades, não férias no hotel. Permitiu que trouxessem a comida, e com a mesa farta de pratos caros e saborosos, ligou a TV e comeu. Por vídeo, aprendeu que habilidades de grau S mais eram raras. Ele notou que mesmo copiadas, sumiriam à meia-noite. Ele agradeceu a AL por revelar uma habilidade grau SS tão rara, e mudou o canal, pensando se um dia conseguiria manter habilidades copiadas permanentemente ao subir de nível. Ele organizou suas habilidades em categorias de uso imediato e futuro, salvando-as em playlists. Ele escolheu chuva de meteoros, disparo explosivo, lança e parede de gelo como suas 4 melhores habilidades. Por precaução, ele adicionou endurecimento corporal e teletransporte, pois parecia legal. Ao adicionar mais, pensou, compras de habilidades online são o melhor. Ele compra habilidades como roupas. Depois, ele comeu toda a comida, o suficiente para uma festa, e recostou-se no sofá.
Ele se registrou como curandeiro na associação de usuários e cuidou de tudo. Feliz, deitou-se na cama, pensando como seu valor subiria com cura, buffs e magia. Ele até fantasiou com alguma beldade estonteante o chamando para sair. Dias depois, ele voltou ao seu local habitual, fora do campo de grau D. A mulher de outro dia se aproximou e agradeceu o que ele fez. Ele a fitou, mudo e confuso. A mulher perguntou se ele não a reconhecia. Ele negou, dizendo que ela era bonita demais para ter conexão com ele. Ela o lembrou que seu irmão a levara para ser curada dias antes, apontando para o homem arrogante. Ele finalmente se recordou, percebendo que era ela quem tinha o braço decepado. Pensou que a mulher fosse a namorada, dado o quanto ele havia gastado. Mas agora ele sabia que era sua irmã. Ela timidamente disse que estava feliz por agradecê-lo pessoalmente, pois sem ele, teria morrido. Ela perguntou se ele estava em um grupo, e ele respondeu que não. Ela perguntou se ele pertencia a alguma guilda, e ele respondeu que não. Ela sorriu, achando perfeito, pois precisavam de um curandeiro temporário. A proposta dela o surpreendeu. Ele não se sentia pronto para o campo, e sabia que tinha de recusar. Mas ela perguntou docemente se ele queria tomar um café e conversar, e que o contataria se ele desse seu número. Ela tenta flertar com nosso garoto. Ele corou e estava prestes a concordar, mas os dois se assustaram com um grito. Um homem arrastava outro ferido gritando que foram destruídos no campo, e precisavam de curandeiro para males de status. Ao ouvir o dinheiro, ele correu e ativou sua cura. Após tratar o homem ferido, seu companheiro o pagou. Juyon, em seguida, lançou um olhar para a mulher. Com lágrimas, ele se desculpou, explicando que se juntar a um grupo era demais para seu nível atual. Ela riu sem jeito, garantindo que o carregariam, pois tinham um tanque e um mago de grau S. Contudo, Juyon pegou seu dinheiro e dobrou o tapete. Confusa, ela tentou impedi-lo, mas ele fugiu, desculpando-se repetidamente. Não ousou olhar, assombrado pela memória de usuários S grade mal escapando de um campo D momentos antes. Ele corria, o rosto corado de vergonha e arrependimento, pensando quando teria outra chance com uma beleza daquelas. Jurou a si mesmo juntar dinheiro e PH logo para se tornar um mago de colher de ouro. Mais tarde, na varanda do hotel, Juyon via as luzes da cidade, pensando ser o dia que tanto esperava. Nesse instante, o telefone ao lado dele tocou. Era meia-noite em ponto. O sistema informou que ele obteve 10 PH e perguntou se ele queria subir a renda passiva para o nível 2. Ele aceitou. Com a melhoria, a renda passiva subiu para o nível 2, aumentando seu ganho de PH de 10 para 50 a cada meia-noite. Impressionado com o quíntuplo, ele pensou em ver as recompensas da missão. O sistema então mostrou que ele completou a missão tutorial e recebeu 100 PH, um traço único, um subtraço e concessão de traço nível 1, concedendo um traço único F a uma habilidade copiada. Ele entendeu que traços únicos refletiam a tendência do usuário. Embora os usuários pudessem usar as mesmas habilidades via livros, o poder delas variava muito, devido às diferenças em seus traços únicos. Isso desvantajava o mestre de habilidades. Sem traços únicos, as habilidades copiadas seriam inferiores às originais. Porém, a chuva de meteoros no mapa tutorial foi exceção. Se perguntava se as habilidades copiadas agora teriam traços únicos. Parecia trapaça, mas aleatório o incomodava. O sistema então exibiu suas opções. Luz da recuperação. Cura partes decepadas, restaura 15% da vida e anula status anormais e ou inferiores. Mana necessária, 25. Custo, 250. Um traço único que aumenta em 10% o ataque mágico. Teria que testar tudo para ter certeza, e pensou no que tentar primeiro. Crendo que era hora de deixar de ser só um curandeiro, ele recebeu uma nova missão tutorial. Caçar 20 monstros com habilidades copiadas, subir de nível para mais cópias e acessar conteúdo extra de mestre de habilidades. As recompensas foram 200 PH, cópia de habilidade X e ativação do subtraço nível 2. Ele olhou a janela da missão, sem palavras. Parecia que alguém o observava e lhe dava missões. Olhando o celular, ele ponderou copiar o vídeo de magia de fogo para praticar. Brincando, pensou que, sendo traços aleatórios, não podia esperar muito. Mas antes de raciocinar, cópia de habilidade ativou. Copiou bola de fogo, uma esfera de chamas arremessável em 20 metros. Mana necessária, 10. Custo de mana, 70. A habilidade trouxe o traço único, Ignição, grau F, que aplicava queima grau F por 60 segundos a alvos de habilidades de fogo. Juyon não pôde deixar de questionar se havia alguém por trás da missão. No dia seguinte, ele chegou à fazenda de ovelhas Degwalyong, no Cabo. Ele se encontrava na linha que separava a realidade do campo. Ele se acalmou, lembrando que gastou todo o dinheiro em equipamentos. Mesmo sendo rentável, era bastante decente. Com a confiança recuperada, ele deu um adeus orgulhoso aos seus dias como curandeiro de aluguel e acolheu o campo de caça. Dias depois, as redes sociais falavam de um psicopata que massacrava monstros com bolas de fogo na fazenda. Algumas guildas até tentaram recrutar o psicopata do fogo, mas ele recusou, levando muitos a questionar se era pelo apelido. Juyon, contudo, recordou-se dos 3 que o chamaram para sua guilda. Não foi por isso que ele recusou. Lembrou-se que já havia rejeitado uma oferta de uma beleza S-Rank. Ele se questionou se ria caçando, o que explicaria o apelido de psicopata. No vídeo, ele viu um monstro avançar, enquanto lançava repetidamente bolas de fogo.
Ele se lembrou de sorrir e até de rir alto enquanto os eliminava. Ao se observar, ficou sem palavras e culpado por se empolgar tanto com a facilidade que os monstros morriam. Ao concluir a missão tutorial de matar 20 monstros, ele recebeu 200 PH e desbloqueou a cópia de habilidade IX com eficácia nível 1, reduzindo o custo de mana em 10%. Ele também ganhou 800 PH. Mesmo com pouca mana, a redução de custo o sustentou na luta. Então, ele viu um post de chefe no grupo de novatos. Os comentários indagavam se o Psicopata do Fogo era o autor do ataque ao Urso Obsidiano, evento para usuários até nível 15. O pessoal falava do dano, lembrando o urso em Berserker. A lembrança o atingiu de repente. Ele logo se levantou e caiu de joelhos diante do computador, adorando Al, o usuário top, revendo um de seus vídeos antigos. Dias antes, no campo, o Urso Obsidiano surgiu, causando pânico aos usuários ao enfrentarem o monstro. Naquele momento, o sistema ofereceu a Juyon uma nova missão tutorial: derrotar um chefe de campo, com 500 PH de recompensa. O sistema queria que ele matasse um chefe, então ele focou. O urso investiu contra eles, mas Juyon disparou bolas de fogo antes que os atingisse. O urso cambaleou com o ataque, e os usuários viraram para ver quem era o responsável. Eles viram Juyon calmamente brincar com uma bola de fogo entre os dedos, indiferente aos olhares. Ele ignorou a multidão, exultante com o rugido de dor e fúria do urso. Por fim, ele parou de lançar feitiços, e o urso sumiu entre as chamas. Quando a fumaça passou, todos chocaram-se ao ver o urso imóvel. Alguém perguntou se havia acabado. Foi tão fácil. Mas naquele instante, o urso se moveu e entrou em sua fase Berserker. Ele rugiu, usando o rugido do urso obsidiano, grau A. Isso diminuiu os atributos de todos em 3, e força, agilidade e vitalidade em 2. Os usuários, atordoados, tremiam de medo, sem conseguir levantar suas espadas. O líder tentou animá-los, mas o urso atacou furiosamente. Felizmente o tanque bloqueou o golpe. Juyon, ao lado, via uma nova missão tutorial: copiar a habilidade especial de um chefe. Recompensas: 200 PH e ativação do subtraço nível 3. O sistema explicou: rugido do urso obsidiano, grau A, ativado com HP abaixo de 50%. Reduzia o status de vida em 3, em raio de 30 metros. Se menores que os do conjurador, os status seriam reduzidos em 2. E a cada 10 vidas expostas ao rugido, os stats do conjurador subiam 3. Sem custo de mana, Juyon se admirou com sua força, ativou cópia de habilidade e copiou o rugido. O sistema aplicou Oblivion, que removeu o gatilho Berserker e adicionou 3 a todos os status por 10 vidas expostas ao rugido. Ele não podia acreditar que podia usar uma habilidade daquelas, sem nenhuma condição e sem custo de mana. Era desbalanceado, mas ele lembrou que habilidades copiadas sumiam à meia-noite, então não usá-la agora seria tolice. Ele ativou o rugido do urso obsidiano e o liberou, mas os usuários ao redor de Juyon foram afetados. E seus atributos foram reduzidos em 3. Chocou a todos. Trêmulos e exaustos, incapazes de se mover, eles pensaram que o urso obsidiano havia rugido novamente, mas era Juyon. Sua força, agilidade, vitalidade e poder mágico cresciam, alimentados pela dor deles. Ele foi calmamente até o urso, e os outros não conseguiam se levantar. Ele levantou um dedo e conjurou uma bola de fogo, arremessando-a no urso. A criatura gritou, queimando até a morte, e todos ficaram em choque. Com isso, Juyon derrotou o urso, completando tanto a missão tutorial adicional quanto a missão tutorial principal. Subiu 2 níveis e recebeu 700 SP, com a ativação do subtraço de cópia de habilidade grau e X nível 3, mas ele apenas ficou parado, sorrindo, pensando no quão emocionante era. O urso caiu, morto. Juyon se assustou com a comemoração repentina dos usuários. Eles gritavam que era incrível. Envergonhado, ele puxou o capuz para cobrir o rosto. Os usuários festejando pareciam familiares, deixando-o com uma sensação estranha. Nesse momento, o sistema anunciou o início do processo de absorção da alma do urso obsidiano. Todos os presentes tiveram mais 1 em todos os atributos. Juyon ficou maravilhado, sentiu a mudança, e perguntou se era a lendária alma de monstro-chefe que tanto ouvia. O nível de um chefe de campo era no mínimo 10 acima do campo onde surgia. Caso os jogadores tentassem superar essa lacuna com usuários de alto nível, além do limite, o sistema de contribuição os impediria de obter algo. O corpo do chefe desapareceria e nenhum item cairia. Era um sistema cruel, feito para a justiça, mas de alto risco. Apesar do risco, usuários caçavam chefes de campo por uma razão: itens caídos. Cadáveres de chefes de campo rendiam materiais valiosos e equipamentos que valiam muito. Seus corpos eram em essência de ouro, mas Juyon não se interessava por isso. Ele estava animado por sua força ter chegado a 2. O bônus de alma permitiu a todos aumentar seus atributos permanentemente, e isso para ele valia mais que qualquer item. De repente, os outros se aproximaram, elogiando o êxito da raid e o parabenizando. Admitiram que ele e o líder da raid foram os MVPs da batalha. Porém, um deles brincou que era de se esperar de um psicopata, assustando Juyon. O líder da raid adiantou-se, explicando que estavam preparados para ferimentos quando o chefe entrou em Berserk, mas o dano avassalador de Juyon garantiu a passagem segura.
Todos se esforçaram, mas suas contribuições se destacaram. O líder abriu o status do item. Exibia as manoplas do dragão negro, grau F, com defesa E. Aumentavam força em 3, e com vida abaixo de 30%, ativavam Berserk, E, elevando todos os atributos em 2 por 24 horas. O líder disse que as manoplas eram ótimas, mas a ativação era arriscada. Ju Yong assentiu. Com menos de 30% de vida, ele pisava em ovos. O líder explicou que o item do chefe e materiais seriam distribuídos pela associação, e perguntou se alguém objetava. Mas antes que pudessem responder, uma voz interrompeu. Um homem surgiu com 2 guarda-costas enormes e ofereceu 90% do valor do item do chefe, em dinheiro. O líder questionou quem eles eram. Um dos usuários sussurrou que se tratavam de caçadores de itens de chefe. Surgiam feito fantasmas ao cair itens de chefes, prontos a tudo comprar. Aparentemente, eles levavam todos os itens valiosos ultimamente. Ainda assim, o líder pensou que com dinheiro adiantado poderia ser um bom negócio. Ju Yong achou que havia gente estranha e se perguntou o que o homem de terno e seus guarda-costas realmente queriam. Quando o homem estalou os dedos, um dos guarda-costas abriu uma maleta transbordando de dinheiro. O homem disse que o pagamento era imediato. Ju Yong, de boca aberta, olhava atônito para a maleta, as pilhas de dinheiro a brilhar. Naquele instante, seus pensamentos mudaram. O que aqueles homens faziam já não importava. Receber à vista era imbatível, e agora ele só precisava caçar. Mas dias depois, ele estava de volta à estaca zero, fora de uma dungeon, vendendo curas, sentindo-se derrotado. Ele questionou o valor de ter ganho 10 milhões de wons, já que a armadura custava 63 milhões. O preço o deixou atônito. A vendedora, ao ver seu choque, disse que restavam apenas 2 unidades. Em pânico, ele fugiu, gritando por cima do ombro que voltaria com certeza. Ju Yong pensou que, se ainda tivesse o rugido do urso obsidiano com o traço de Oblívio, ele poderia focar só na caça. Felizmente, com a recompensa do tutorial, ele podia copiar habilidades de chefes. Contudo, exigindo pouca vida para ativar o rugido, tornava-o inviável. Pelo menos ele se divertiu um pouco com isso em outro campo antes que desaparecesse. Sem clientes, decidiu ser boa hora para usar seus atributos e SP acumulados. Ao abrir o status, notou ser nível 8, com atributos base fracos e 7 pontos por alocar. Ele pensou que um espadachim se encaixava no arquétipo, mas este mundo não permitia recomeços. Sem escolha, ele alocou os 7 pontos em poder mágico, subindo de 41 para 48. Então, ele usou 500 SP para subir o subtraço de cópia de habilidade para o nível 2. Assim, seus usos diários de cópia iriam de 1 para 2 à meia-noite. Porém, antes de aproveitar a melhoria, um painel do sistema exibiu uma nova missão tutorial. O objetivo era completar missões, pois as diárias eram a principal forma dos mestres de habilidade ganharem SP. A recompensa era 300 SP e ativação do traço único, nível 3. O sistema explicou que a missão diária nível 1 garantia uma missão de rank F ou mais a cada meia-noite. Sua tarefa era copiar a habilidade 2 vezes, gerando 80 SP. Ele pensou que daí se copiasse a mesma habilidade 2 vezes, escolheu Luz de Cura, ativou a cópia e logo ganhou o traço único de conservação, grau F, que diminuía o uso de mana em 5%. Curioso se o traço único mudaria na segunda cópia ou se seria apenas outra versão, ele decidiu testar. O sistema, ao informar que a habilidade já estava copiada, perguntou se queria criar uma nova. Ele concordou sem hesitar e ficou chocado com o traço raro. Animado, ele ofereceu um buff de experiência de 5% por 5 horas, por 1 milhão de won. Embora tenha atraído a atenção, ninguém se aproximou de imediato. Respirando fundo, ele divulgou a oferta, alegando que tal chance era única e não voltaria logo. Os usuários se aproximaram, intrigados. Alguns duvidavam da existência de buffs de experiência, por nunca terem os visto. Um usuário cético sugeriu que ele fugiria com o dinheiro. Ju Yong manteve a calma, sorrindo por fora, apesar de sua impaciência interna. Mentalmente, ele os incitava a vir como cães selvagens para que ele ganhasse 60 milhões de won. Alguém se aproximou e parou à sua frente. Ju Yong olhou confuso. Uma mulher puxou seu capuz, o cumprimentou calorosamente, lembrou o que fazia tempo e perguntou se ele ainda não queria caçar com eles. Ju Yong instintivamente cobriu o rosto ao sentir a aura da bela mulher, mas conseguiu se recompor para explicar que, como ela via, estava aberto para negócios no momento. Ela sorriu e, astutamente, adivinhou que ele não tinha um cliente ainda. Ela casualmente informou que ela e o irmão aceitariam a oferta. Ju Yong, chocado, se recompôs logo, recebendo-os com respeito e os direcionando à posição. O homem, meio inquieto, teve um déjà-vu e se perguntou em voz alta se era apenas imaginação sua. Ju Yong lançou luz curativa neles, e como prometido, a experiência de combate deles aumentou em 5% por 5 horas. Após o efeito, ela pagou e entregou seu cartão, identificando-a como ilusionista Rank S, Chamas do Apocalipse. O nome dela, Kim Hyeji, e o contato dela também estavam lá. Ela o incentivou a ligar mais tarde, pois a equipe realmente precisava de um curandeiro talentoso. Ao se afastar com o irmão, ela confirmou aos usuários que o bluff de Ju Yong era real, garantindo 5 horas de duração e 5% de bônus de XP. Sua confiante indicação chamou a atenção, e usuários correram para Ju Yong, ávidos pelo buff. Ele sentiu-se muito grato pelo apoio de Hyeji, era visível em seu rosto. Com energia renovada, ele pediu à multidão que formasse fila, prometendo o buff assim que sua mana recuperasse.
Enquanto isso, Hyeji e seu irmão caminhavam para o campo. O irmão dela comentou que, apesar de ela o ter chamado de um banana por ajudar os outros, agora ela fazia o mesmo, abordando um novato sem equipamento. Ela o lembrou do que já havia dito antes. Com ela cuidando do dano explosivo, e ele sendo um tanque confiável, o ataque e a defesa deles já eram sólidos. O único que faltava era um curandeiro. Ela ainda mencionou que o raro buff de experiência de Juyon indicava um traço único muito útil. Seu irmão notou que Juyon era só um iniciante, mas ela disse que isso o tornava mais relevante. Tinham que agir antes que outros notassem seu potencial. Ao adentrarem o campo, lagartos monstruosos os atacaram. Antes que seu irmão pudesse tancar, Hyeji lançou sua tempestade de fogo, incinerando os monstros à frente. Seu irmão suspirou aliviado. Ela piscou, notando que ninguém poderia prever se um jogador como Juyon se tornaria um ranker incrível. No dia seguinte, fora da loja, Juyon cantarolava feliz. Ele vestia seu conjunto dos sonhos, a armadura de couro de Recta, grau S, que aumentava todos os seus atributos em 2, um equipamento de ponta. Gritando de alegria, celebrou a recompensa do seu esforço. Contudo, perguntou se a renda passiva não era melhor que a conquistada. Ao abrir o status, ele viu que a renda passiva nível 2 dava de 50 a 200 SP diários à meia-noite. Com entusiasmo, ele declarou que era exatamente o que precisava. Ele sentiu alívio sabendo que o SP acumulava, mesmo parado. Ele lembrou que traço nível 2 custava 2.000 SP, missão diária nível 2 pedia 3.000 e cópia de habilidade nível 3, 4.000, totalizando 9.800 SP. Calculando se ganhasse o máximo de 200 SP por dia, levaria 49 dias para suas metas. Ele ficou de fato chocado com o custo exorbitante, mas optou por não deixar que isso o desanimasse. Pessoas por perto o encaravam por falar sozinho, ele retribuiu o olhar e se focou. Precisava aumentar seus atributos, e enfrentar um chefe de campo era o próximo passo. Com o capuz erguido, sabendo que sua identidade de curandeiro era notória, pensou se devia voltar a ser o mestre oculto. Logo, ele chegou a um novo campo, encontrando o chão lamacento. Ele xingou, lamentando a lama estragando sua armadura cara. Ele questionou o porquê desse campo específico estar num lamaçal. Por fim, alcançou a entrada do campo F, a Baía de Gororum. Dadas as condições, concluiu que DPS corpo a corpo e tanques seriam inúteis ali. Ele suspeitava que este local fosse popular entre novos usuários, lembrando que o rancho de ovelhas era mais limpo e agradável. Ele pensou que, sem restrições de nível, não teria que se esforçar para coletar almas de chefe. Juyon relembrou um post que instruía novatos sobre a regra mais crucial em raids de chefe de campo, válida para todas as raids. Alertava que chefes de campo eram perigosos, com alto risco de morte. Então, a regra principal era nunca esperar facilidade em recrutamentos aleatórios. Apesar do aviso claro, ele o ignorou, pensando que as coisas tinham dado certo na raid do Urso Negro, então esta também seria tranquila. No entanto, momentos depois, ele se arrependeu. Vendo os usuários flertando uns com os outros, ele mordeu o lábio de ciúmes. Ele se perguntou se viera para uma raid ou ver um encontro. Um homem se aproximou, confundindo-o com uma mulher, mas logo percebeu o engano. Juyon ficou frustrado com a reação decepcionada do homem. Ele só tinha invertido seu nome para o apelido sem pensar muito, mas agora as pessoas achavam que ele era uma garota. Olhando para o lado, ele notou que devia ter pego, sem querer, uma das vagas femininas no que parecia ser uma raid de encontro 5 contra 5. Ao ver outro homem calado e amuado por perto, Juyon quis gritar ao grupo que deveriam ter checado antes de recrutar. O líder da raid anunciou o início do briefing, pois todos haviam chegado. Juyon, sarcasticamente, notou que não seria só um encontro de grupo afinal. O líder então disse que, mesmo que alguns soubessem a estratégia, ele a repetiria, para garantir. Ele explicou que o chefe caranguejo da lama, da Baía de Gororum, acelerava quando sofria um debuff. Assim, ninguém deveria aplicar debuffs, nem mesmo aqueles auto-infligidos, como sangramento. O objetivo era matá-lo com o mínimo de ferimentos. Ele adicionou que debuffs elevavam os atributos do caranguejo, e muitos ativariam uma habilidade especial do chefe. O líder, muito confiante, disse ter vencido o caranguejo da lama 8 vezes e que não havia motivo para preocupação. A mulher ao lado, impressionada, flertou e disse confiar nele. Juyon ponderou se a habilidade especial era o ganho de atributos dos debuffs. Ele pensou que, para este caranguejo, debuff era como um buff. Sorrindo, ele pensou que o encontro seria mais recompensador. Momentos depois, o líder agiu rapidamente para abater um monstro, mas os bichos eram do tamanho de mariscos, o que deixou Juyon chocado. Ele assistiu de boca aberta, enquanto os outros os esmagavam com grande entusiasmo, como se fossem ameaças letais. Ele não conseguia crer que se orgulhavam ao caçar monstros para a sopa de mariscos. O líder então, orgulhosamente, declarou que protegeria a todos. Os usuários o aclamaram, mas logo um monstro segmentado irrompeu do chão. Sem hesitação, o mesmo líder seguro que se posicionara na frente correu para trás. Juyon quis saber para onde ele ia, depois de declarar que os protegeria. O líder gritou que o caranguejo da lama só surgiria após certa quantidade de monstros abatidos, então precisavam eliminar todos os mobs lixo. Os usuários agiram rápido, mirando e atirando as flechas juntas, matando os monstros antes que se aproximassem. Juyon ficou impressionado. Os jogadores mostravam suas habilidades como profissionais, mas ele ponderou que exibir-se em um campo F não era motivo de orgulho.
Ele ainda se perguntava quando o evento principal chegaria. De repente, uma boca enorme e afiada surgiu da terra, devorando os corpos dos monstros anteriores. O campo inteiro tremeu violentamente. O líder anunciou a chegada do chefe e o início imediato da raid. Ele pediu foco e coleta de informações. O caranguejo da lama emergiu. O líder explicou que o caranguejo só se movia lateralmente, então deveriam mantê-lo sempre à frente, movendo-se só para frente e para trás. Ju Yong olhou o caranguejo imponente. O sistema então mostrou seus dados. Resistência à mudança, grau A. O caranguejo resistia a efeitos de buffs e debuffs. Cada buff acumulado elevaria seus atributos em 1. Com 5 ou mais ativos, todos os atributos ganhariam 5 pontos extras. Ju Yong sorriu largamente ao ver a análise do sistema. Para ele, tinha acertado na loteria de novo. O caranguejo andou de lado, fazendo os usuários recuarem às pressas. Mas então, sem aviso, ele mudou de direção em alta velocidade e começou a persegui-los. Enquanto seu grupo enfrentava o chefe, Ju Yong estava pensativo. Ele lembrou a descrição da perícia e concluiu que, sem condições ou duração, a capacidade do caranguejo de aprimorar stats era passiva. Quanto mais buffs ou debuffs aplicados, mais forte ele se tornava, e isso o animava. Sua empolgação logo sumiu ao líder do grupo ordenar só ataques físicos. Ju Yong o encarou, questionando a liderança estratégica do tanque principal. Então ele se lembrou que debuffs aumentavam os atributos do caranguejo. Ele percebeu que ataques físicos podiam causar sangramento, que eram DEBUFF. Quando usuários dispararam flechas sincronizadas, ele entendeu a estratégia. Os tanques puxavam o agro, enquanto atacantes de longe diminuíam a vida do caranguejo. Por isso, o líder recrutou muitos DPS à distância. Mas Ju Yong sabia que era muito lento. Como derrotar um monstro daquele porte sem feri-lo? O líder do grupo avançou com teatralidade, orgulhosamente declarando que era seu momento de agir. Ju Yong se perguntou se o homem não devia ter agido antes. O líder se virou para Hyoju, pedindo um buff, o que ela fez de bom grado, dedicando-se ao feitiço. Observando-os, Ju Yong sentiu vergonha alheia da encenação, mas os deixou continuar. Ele já havia achado a solução. O caranguejo deveria ser derrotado com uma explosão de poder. Então sentiu uma energia mágica poderosa perto. Abriu os olhos e viu um círculo mágico complexo sob os pés do líder. Ele ficou chocado e confuso. O sistema exibiu informações sobre a habilidade. Poder radiante, grau SS. Aplicava 4 buffs, mais 1 a cada 50 de mana, ao custo de 1000 de mana. Se o usuário tivesse um traço de buff único rank S ou mais, a duração dobrava. Se a mana do conjurador excedesse 150, a skill aplicaria buffs de rank A ou superior. E em si, a duração dobrava, e os efeitos aumentavam em 50%. Ju Yong olhou o líder e Hyoju, chocado que um buff SS fosse usado ali. Ele recordou uma memória de dias atrás. Ao comprar sua armadura dos sonhos, a vendedora perguntou se ele gravava ou transmitia. Nervoso, ele balançou a cabeça depressa, com medo de ser reconhecido. Mas ela só mencionou a popularidade de uploads de filmagens de campo entre exploradores. Ela explicou que tinha um item ideal para ele, um gravador OIS de ponta, com anti-vibração, para cenas de batalha claras e vívidas. Ela, um tanto alegre demais, acrescentou que, se ele se encontrasse numa enorme batalha de campo, poderia gravar seus últimos momentos em alta definição, algo para seus futuros parentes e conhecidos. Ele ficou sem palavras, pedindo que ela repetisse o que dissera. Ajustando o gravador de óculos comprado para registrar habilidades de chefes, ele se surpreendeu ao ver sua utilidade agora. Ele entendeu que a resistência à mudança do caranguejo, com buffs e debuffs elevando os atributos, e o poder radiante, uma habilidade multibuff, seriam devastadores nas mãos certas. Ele olhou para Hyoju, que parecia alegre, e se perguntou como uma buffer tão poderosa foi parar num campo de rank tão baixo. O líder então desembainhou a espada e anunciou que puxaria o agro do caranguejo. Ju Yong observou em silêncio. Quando o líder finalmente gritou para todos focarem seus ataques, Ju Yong avançou e lançou uma poderosa bola de fogo no caranguejo, acertando-o em cheio. Embora pedisse desculpas por interromper o líder, ele não podia perder a chance. Assim que confirmou que a bola de fogo acertou, ele cerrou o punho e ativou seu trunfo, explosão. A habilidade fez brasas detonarem num raio de 20 metros, queimando o caranguejo de dentro para fora. Um aroma saboroso encheu o ar, atraindo os usuários. Alguns perguntaram em voz alta o que era, desejando arroz misturado na casca do caranguejo, com carne da pata, pronto para uma grande mordida. Eles não pareciam perceber que estavam descrevendo o próprio chefe de campo, agora perfeitamente cozido e transformado em uma iguaria dourada. O líder da raid ficou paralisado de medo, suando e sem palavras. Sem largar o ego, ele gritou para recuarem, avisando sobre a possível fase de desespero do caranguejo. Correndo para o caranguejo, ele o golpeou até os itens caírem de seus restos. O sistema notificou. A alma do caranguejo da lama, chefe de campo de grau D, foi absorvida. Assim, sua mana aumentou em 1 ponto. O líder virou-se aos outros com uma expressão de vaidade, enquanto Hyoju o aplaudia pelo desempenho. Os demais, chocados, olhavam em silêncio, envergonhados por ele. Ju Yong, assistindo a tudo aquilo, achou a cena patética. De repente, a interface do sistema apareceu, notificando que a resistência à mudança grau A foi registrada em sua lista de habilidades de chefe. Ele estava eufórico, pois tinha o que queria. Agora, restava testar a sinergia entre o poder radiante e a resistência à mudança.
Ansioso, ele pediu ao grupo para encerrar e voltar, mas ao se virar, foi recebido com olhares confusos. Perguntaram se seu traço único era no mínimo rank A ou S, e o elogiaram por ter carregado a raid de forma incrível. Eles também agradeceram por facilitar a obtenção da recompensa, e para sua surpresa, uma das mulheres pediu seu número. Ele respondeu nervoso. Antes que a situação escalasse, o líder gritou com o grupo, dizendo que estavam muito eufóricos e os lembrou de voltar para a distribuição de itens. Ele olhou para Hyoju, esperando que ela ao menos ficasse ao seu lado. Para seu desânimo, ela sugeriu que Ju-yeon, que havia carregado a raid, recebesse a maior parcela do saque. O líder a encarou, incrédulo. Até ela tinha ficado impressionada com Ju-yeon. Os usuários logo concordaram com Hyoju, dispostos a dar tudo a Ju-yeon. Como pouco contribuíram, acharam que ele merecia. Se Ju-yeon recebesse a recompensa, a parte deles estaria garantida. Sem que soubessem, um homem de terno preto os observava de perto. O homem misterioso, observando o grupo da raid e o líder derrotado, reportou tudo ao seu superior. Ele confirmou que nenhum item de chefe havia caído na raid do chefe de campo da Baía Jeorin e decidiu ir para o próximo local de raid. Enquanto isso, Hyoju olhava para o céu com uma expressão indecifrável. Dias depois, Ju-yeon voltou ao campo, assando um javali em bife com sua bola de fogo. Após completar sua missão diária, ele recebeu 300 SP e desabou na grama, exausto. Ele refletiu sobre quanto tempo levaria para o Sample alcançar o nível 3, já que a resistência à mudança grau A e o poder radiante grau SS geravam bônus incríveis. O problema era, Sample no nível 2 não lhe dava cópias de habilidade para usar esses bônus. Seus atributos subiam, mas poucas habilidades eram de fato utilizáveis. Devido ao custo de 4.000 SP, ele viu que subir o Sample para o nível 3 era a única solução. Frustrado, ele se debateu, gritando que precisava de SP. Ele reclamou que obter SP de missões diárias era muito lento. Vinha a conta-gotas, então ele ficou quieto, pensativo, e brincou se algum administrador poderia lhe dar uma missão decente. Nenhuma resposta veio, e ele riu de ter cogitado a ideia. Algo assim jamais ocorreria. De repente, para sua surpresa, uma série de painéis surgiu à sua frente. Atordoado, ele se sentou, pensando se era a resposta. O sistema exibia uma nova missão tutorial principal com 4.000 SP de recompensa. Tentou ler mais, mas antes de processar, um barulho ensurdecedor ecoou. Algo gigante surgiu acima dele, visível na cidade. Todos olharam, chocados, para o pilar colossal que surgia no céu. O sistema o identificou como Campo Especial F, Ilha Celestial Kainal, para níveis de 1 a 39. O sistema confirmou sua ligação à missão principal, que exigia limpar o campo especial. As recompensas eram 10.000 SP, um ticket de melhoria de subtraço e uma caixa de mestre de habilidade. Emitiu um aviso: Ilha Celestial Kainal, território exclusivo de monstros. Com mais campos especiais, a Terra viraria um mundo de campo mais rápido. O sistema urgia a missão. Limpar o campo especial era vital para a Terra e a humanidade. Um dia depois, um repórter informou que um enorme campo especial F, a Ilha Celestial Kainal, surgiu sobre Seul e Gyeonggi. O repórter disse que os pilares de luz visíveis seriam portais para a ilha e que a associação de jogadores operava sob protocolos de emergência. Pelo surgimento súbito da ilha, voos em Incheon e Gimpo foram suspensos indefinidamente. Moradores na área de influência do campo também reportavam problemas de sol insuficiente. O programa exibiu uma entrevista com King First, usuário C, que disse que o nível de entrada do campo era de 1 a 39. Ele sugeriu que a associação de jogadores apressasse a autorização do portal. 3 dias depois, o repórter trouxe notícias urgentes. Campos especiais surgiam em diversos pontos do mundo. De repente, uma massa de terra do tamanho da metade da Coreia do Sul surgiu ao lado de Tóquio. Ju-yeon via as notícias nas redes sociais. Perto dali, ouviu um homem dizer que o campo especial do Japão não era uma ilha, então não precisavam se preocupar em perder a luz do sol. Outros comentavam sobre um campo especial B e monstros de nível 70 em Tóquio. Ele viu vídeos espalhando pânico, com alguns declarando que era o começo do fim da humanidade. Tóquio acabara de receber uma ordem de evacuação sem precedentes. Guardando o celular no bolso, Ju-yeon esperou o semáforo mudar. Quando o sinal ficou verde, ele atravessou. Do outro lado da rua, ouviu um homem gritar que a situação em outros países provava que campos especiais eram desvantajosos. Ele disse que sua associação de jogadores recebia apoio governamental para raids rápidas. Após coletar informações, eles visavam estratégias para limpar a Ilha Celestial Kainal, talvez com uma recompensa. Ju-yeon simplesmente passou, parando diante da loja de usuários com um suspiro, pensando que o mundo havia se tornado uma completa bagunça. Ele ficou ali, olhando os painéis da missão, pensando se obteria um adiantamento de SP. Ele verificou suas missões futuras e recompensas, calculando exatamente quanto SP teria. Ele confirmou que bastaria para aumentar todos os seus traços em um nível. Praguejando, ele prometeu a si mesmo que tinha que limpar o campo especial. Logo depois, a vendedora chegou e agradeceu por ele ter esperado. Ela entregou o item que ele havia encomendado. Ao abri-lo, ele se maravilhou. A compra de 70 milhões de won incluía um anel de mana amaldiçoado, grau E, que dava 100 de mana, mas reduzia sua força em 1, e um bracelete de mana amaldiçoado, grau E, que também dava 100 de mana, diminuindo sua agilidade em 1. Em conjunto, adicionavam 200 de mana, mas reduziam sua estamina em 2.
A vendedora perguntou se estava certa em supor que ele buscava esses itens. Ele confirmou, aceitando-os com satisfação. Com o bônus de conjunto, sua mana total agora chegaria a 1510. Mesmo com atributos temporariamente menores, focou em magia, o caminho mais seguro por hora. Curioso, ele quis saber o custo de uma armadura. A vendedora disse que um conjunto de armadura DAC custaria cerca de 400 milhões de won. Ela perguntou se ele também compraria. Ju-Yon assentiu, mas disse que levaria só os acessórios agora. Envergonhado, ele se afastou rapidamente cobrindo o rosto, lamentando o custo de usar uma casa inteira para lutar. Mesmo assim, a vendedora o acompanhou respeitosamente, agradecendo a preferência. No dia seguinte, Ju-Yon chegou à entrada do campo especial. Em vez de aprimorar o equipamento, ele gastou o dinheiro numa câmera corporal, pois óculos eram incômodos. Mesmo assim, sentiu-se enganado, questionando se não deveria ter comprado antes. Antes de entrar no campo especial, ele pegou o celular para checar avaliações. Navegando pelos fóruns, ele leu vários comentários alarmantes. Um deles dizia que o ataque dos monstros era insano para o nível do campo. Um usuário de alto nível que ele conhecia foi aniquilado e recuou. Um C-Class chamado Fora da Cama é Perigoso alertou usuários corpo a corpo para ficarem longe. O comentário explicava o porquê do nome Ilha Celestial. Metade dos monstros eram voadores. Até atacantes de alcance tinham dificuldade, pois tanques não podiam atrair inimigos voadores. Outro comentário notou que, por flutuar tão alto, a ilha tinha menor oxigênio, cansando os usuários ao menor esforço. Ao ler, Ju-Yon concluiu que, pelas reações, aquilo não parecia um campo de classe F, mas para uma classe D. Ainda assim, ele desconsiderou os comentários, crendo que os que falhavam exageravam. Ele não deveria ter lido os comentários e não podia se deixar abalar pela negatividade. Ao entrar no portal, ele se assustou ao cair abruptamente, algo que ele presumia que merecia por ter ignorado os avisos. Felizmente, ele pousou seguro na grama macia, cercado por slimes fofos. O ambiente o assombrou. Céu limpo, cenário vibrante. Slimes não atacaram logo. Parecia pacífico. Por um instante, pensou em sentar para lanchar. Mal começou a pensar que o lugar não era tão mau, um grito rompeu a calma. Ele viu uma sombra escurecer o sol. No alto, uma águia gigantesca levava um homem nas garras. O homem chorou e implorou, mas a águia o soltou. Ju-Yon assistiu o homem cair, horrorizado. Mais águias circulavam no céu. Ju-Yon se preparou e lançou uma bola de fogo. Sabendo que só tinha bolas de fogo, ele encarou o céu e jurou mentalmente que se o atacassem, torrefaria a todas. Contudo, as águias o sobrevoaram. Confuso, ele se virou e viu Hyeji e seu irmão sendo atacados. As águias avançaram sobre eles, ferindo o escudo do irmão com suas garras. O escudo se manteve firme, repelindo as aves, mas as águias não recuaram. Hyeji ergueu o cajado, invocou a chama e liberou tempestade de fogo, envolvendo os inimigos em fogo mágico. Ju-Yon ficou chocado com o poder dela. Ele esperava que ela fosse forte, mas não a esse ponto. O dano mágico dela era formidável. Após a luta, Hyeji espreguiçou-se, dizendo ao irmão que não foi tão difícil quanto pensava. O irmão dela concordou, mas a alertou para não baixar a guarda como antes. Ao mesmo tempo, Ju-Yon pensava se deveria copiar a habilidade de Hyeji. Até então, só havia copiado bola de fogo. Enquanto ponderava, um slime se aproximou e subiu em sua perna. Hyeji, por sua vez, mencionou o ocorrido novamente, dizendo ao irmão que, se tivessem um curandeiro, ela não teria se machucado tanto. Quanto mais pensava, mais lamentava não ter recrutado Ju-Yon na ocasião. Ela admitiu que a caça seria mais fácil com ele ali. A voz de Ju-Yon, apavorada, chamou sua atenção. Ele gaguejava e pedia ao slime que saísse da sua perna. Parou ao notar Hyeji e o irmão observando-o lutar para tirar o slime. Hyeji disse que foi uma surpresa agradável vê-lo e que parecia ocupado. Ju-Yon riu sem jeito e se repreendeu em silêncio, envergonhado. O slime chorou enquanto o homem o arrancava da perna de Ju-Yon. Ju-Yon tinha lágrimas nos olhos, não pelo slime, mas pelos sapatos e o dinheiro sacrificado. Agradeceu ao homem pela ajuda, lamentando o estrago. Ele jogou o slime e reconheceu Ju-Yon, o curandeiro do parque. Olhando Hyeji, ele achou que ela não adicionaria Ju-Yon ao grupo. Mas ele a viu sorrindo de forma tão radiante que tinha certeza absoluta de que ela faria. Hyeji foi até Ju-Yon e disse que eles sempre se encontravam. Sem hesitar, ela o agarrou pelo braço e alegremente disse que o destino os unia. Ju-Yon, todavia, calou-se, pois vinha caçar sozinho naquele dia. Tentando manter distância, ele pediu que ela soltasse o braço. Surpresa com o pedido, Hyeji não o soltou. Em vez disso, ela balançou o braço dele, garantindo que o ajudaria na caçada de hoje. Ju-Yon suspirou, sem escolha. Decidiu copiar a luz da cura como sua última habilidade. Ele concordou em se juntar ao grupo, mas explicou que precisava se afastar rapidamente, usando o pretexto de ir ao banheiro. Suas palavras confundiram os irmãos, que perguntaram onde encontrariam banheiro ali. Ju-Yon percebeu o quão estranha a situação era. Precisava de um vídeo para a habilidade, então não pôde contar a verdade. Em vez disso, ele redobrou, dizendo que o banheiro era urgente. Ao se afastar, ele admitiu em silêncio que já estava arruinando sua imagem. Logo, um grupo de águias surgiu, trazendo uma rocha enorme. Voaram contra o grupo, largando a rocha. Felizmente, o irmão de Hyeji, um tanque forte, bloqueou o impacto com seu escudo.
Zhu Yong notou que as águias agora usavam estratégia, pois sabiam que seriam torradas se chegassem perto. Ele as achou mais espertas do que esperava. Antes que pensasse mais, rinocerontes de 2 chifres atacaram. Enquanto o rinoceronte de 2 chifres se aproximava, Hyeji deu um salto à frente, piscou rapidamente para ele e então agiu. Ela convocou uma parede de fogo para deter o monstro, usou chuva de fogo nas águias e lança de fogo no rinoceronte de 2 chifres no chão. Os 3 feitiços lançados juntos erradicaram facilmente os inimigos próximos. Mal a batalha acabou, ela alegremente informou que a área estava limpa. No entanto, seu irmão a lembrou de não avançar tão imprudentemente. Ela ignorou o aviso, dizendo que, já que os inimigos foram tratados, estava tudo bem. Zhu Yong ficou em silêncio, percebendo que não havia mais espaço para ele brilhar ali. Ele elogiou o desempenho dela, se S-Class tinham tantas habilidades. Ele pensou, quantos truques um usuário X teria, se S-Class já fazia tanto? Hyeji confirmou que a maioria dos usuários S possuía um vasto arsenal de habilidades, aprendidas por meio da compra de livros. Isso o atingiu. Tudo era sobre dinheiro. Seguiram campo adentro e chegaram ao oceano. Lá, um crocodilo de 2 bocas os atacou. Os irmãos, em coordenação, bloquearam seus ataques enquanto Zhu Yong, atrás, erguia a mão discretamente. Ele lançou uma bola de fogo na criatura, e para a surpresa dos irmãos, não era uma bola de basquete comum. Sua bola de fogo, do tamanho de uma quadra, envolveu e incinerou o crocodilo em instantes. Zhu Yong chocou-se ao ver sua bola de fogo explodir com intensidade inesperadamente maior. Não esperava tal demonstração de poder. Hyeji, chocada, perguntou se o poder mágico dele era maior e se ele era um curandeiro. Ele respondeu com indiferença, dizendo que era normal, mas internamente percebeu que um de seus traços únicos aleatórios deve ter ativado, amplificando bastante o feitiço. Contudo, ele notou que o consumo de mana extra superava o dano, tornando o remédio pior que a doença. Mesmo assim ele pensou, curandeiros são como nobres em raids, mas habilidades defensivas fortes são cruciais para subir de nível eficientemente. Ele não conseguia inventar uma mentira. Hyeji insistiu, querendo saber quanta mana ele tinha. Ele apenas respondeu ser uma quantia decente, cauteloso para não revelar a verdade, que lhe restavam 1408 de mana. Ele lembrou-se que ter muita mana não era mal, mas ele deveria ser o curador do grupo, não um mago, e precisaria ser cauteloso. Ele percebeu que o irmão de Hyeji não acreditava na mentira. Zhu Yong notou os outros usuários por perto e percebeu que precisava ser mais discreto com as skills. Logo depois, outros usuários matavam os slimes inofensivos da área. Um resmungou, indagando por quanto tempo ainda fariam tarefas monótonas. Outro o aconselhou a não baixar a guarda para monstros aéreos. O primeiro homem respondeu sarcasticamente que estava de olho, embora claramente sem se impressionar. Ele reclamou que vir até a Ilha Celestial só para devotar fracotes era um insulto ao seu orgulho. Uma mulher sugeriu brincando que ele fosse lutar e morrer como os outros. De repente, o sistema notificou o campo. O número de mortos na Ilha Celestial invocou o chefe. Os homens calmos pensaram ser luta fácil e terminar rápido para ir embora. Em seguida, outra mensagem surgiu. O Senhor da Ilha Celestial desperta. Uma figura apareceu no céu, e os usuários olharam, tentando identificá-la. A princípio pareciam várias figuras, mas logo viram que era só uma. Um anjo com asas enormes. Correntes douradas se desenrolavam, e o boss ativou a skill. Espada dos Céus, grau SS. O sistema explicou os efeitos terríveis da skill. Uma espada seria invocada para cada vida que morreu na Ilha Celestial. Cada espada aumentava 1% do dano. Se o usuário tivesse o traço único Ilha Celestial, as espadas invocadas dobrariam. Além disso, com o traço Ilha Celestial ativo, espadas receberiam condenação e, apesar de seu poder, só exigia 60 de mana e não gastava recursos. Zhu Yong congelou, chocado com a natureza avassaladora da habilidade. Rápido, ele gritou que o ataque cobria toda a área. O céu escureceu com a chuva de espadas. O irmão de Hyeji ergueu seu escudo a tempo, protegendo-os da morte certa. Os demais, porém, não tiveram a mesma sorte. Cada qual foi perfurado por espadas, sem conseguir desviar ou defender a tempo. Após o ataque, o irmão de Hyeji não aguentava mais. Hyeji ajoelhou-se ao lado dele, visivelmente alarmada. Ele explicou que bloquear as espadas causou um debuff debilitante. Sua vida, ataque, defesa e todos os atributos foram reduzidos. Zhu Yong interveio, usou luz da cura, restaurando parte da força dele. Ele os informou que o debuff durava cerca de 10 minutos. Olhando o chefe voador, ele confirmou quem era. Era Kaino, nível 57, traço único Ilha Celestial A. Tinha Espada dos Céus, aceleração média e descida. Os atributos do chefe eram muito altos. Zhu Yong se espantou, mas depois perguntou ao grupo se deviam recuar. Nesse momento, o sistema exibiu uma nova missão secundária, grau B. Eliminar Kainel, o invasor da Terra, e destruir o campo especial. Derrotar este chefe de campo especial rendia 5.000 PE e uma habilidade de Kinel. No dia seguinte, Zhu Yong pesquisava Kainel nas redes sociais. A maioria dos relatos de usuários descrevia fracasso. Kainel soltava lâminas e sumia, fazendo muitos dizerem que era um cemitério celestial, não uma ilha celestial. Ele encontrou um vídeo novo postado em um fórum e decidiu assistir. Kainel reaparece no céu, erguendo a mão enquanto uma asa branqueia e escurece.
Após a transformação, Kinel invocou a chuva. Os usuários de início temeram outra chuva de espadas. Mas ao serem molhados, relaxaram, só para tarde demais notar que suas armas ficaram pesadas e seus atributos caíam depressa. A chuva não era normal, era um debuff oculto. Em seguida, os slimes próximos tremeram. Energia escura vazava de seus corpos. Os usuários sentiram um erro. Então, sem aviso, os slimes se abriram e monstros insetoides emergiram, atacando os usuários e os dilacerando. Juyon, horrorizado, observava o vídeo. Kinel não só possuía ataques avassaladores, mas também a capacidade de fortalecer monstros próximos. Ele se aliviou por seu grupo ter recuado a tempo. Se fosse só um jogo, vidas poupadas amenizariam, mas era real. Além de SP, ele viu que precisava aumentar seus atributos físicos. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. O som o sobressaltou. Ele viu o nome de Rieji na tela, mas não lembrava de ter salvo o número. Ele atendeu, e Rieji se apresentou, só para confirmar que era ele. Ela perguntou se ele voltou para a Ilha Celestial. Ele disse que não, explicando que, apesar de planejar, ainda tentava entender os padrões do chefe. Ele disse que monstros da Ilha Celestial estavam indo para Seul, como no Japão. Rieji disse que era hora de agir. Uma grande equipe de raid de Kinel foi formada, e ela perguntou se ele queria participar. O anúncio o surpreendeu. Dias depois, usuários se reuniram no Pântano D, do Parque de Seul. Entre eles, notáveis usuários classe A e B. O vídeo já circulava no UserTube. À parte, 2 usuários F cochichavam. Um perguntou por que jogadores de alto nível estavam em um campo D. O amigo respondeu que a reunião era um encontro preliminar da equipe da raid de Kinel. O campo D era só um aquecimento. O primeiro homem invejou, pensando que tipo de usuário entraria em tal grupo de elite. Juyon, perto dali, tremia de ansiedade e vergonha. Ele duvidava pertencer ali. Olhou as roupas, pensando que foi inteligente em vestir algo diferente do que usava como mago. De repente, uma voz alegre o chamou. Ao se virar, ele viu Rieji e o irmão. Ver alguém familiar o deixou à vontade, e ele correu para cumprimentá-los. Ele perguntou baixinho se um classe F como ele podia mesmo estar ali, visto que o mínimo era classe B. Ele lembrou que se registrou como curandeiro F para esconder sua identidade real. Rieji apenas apontou que nenhum curandeiro F usava cura C. Ela observou que a remoção de debuffs era crucial, então aceitavam participantes sem restrições. Ela comentou então que o líder da raid logo iria chegar. Pouco depois, ouviram-se passos se aproximando firmemente. O campo inteiro silenciou ao surgir um homem. Os usuários o observavam maravilhados. Com um sorriso, Rieji apresentou o recém-chegado, o líder da raid de Kinel e guerreiro SS da guilda Daihan, Lee Hyesung. Hyesung informou ao grupo que, antes do briefing da raid de Kinel, avaliaria as capacidades de cada membro. Ele sugeriu um aquecimento e se virou para guiá-los ao campo. Rieji sorriu e comentou que as instruções foram claras e diretas. Ela perguntou se queriam vingança pelo ocorrido anterior. Juyon notou que ninguém questionava o tom franco e rude de Hyesung. Para ele, contudo, não foi rude. Era inegavelmente demais, um tipo de loucura. Logo em seguida, no campo D, monstros lagarto avançaram sobre eles. Hyesung balançou sua espada com facilidade, derrubando-os sem esforço. Juyon o admirava, pensando como ele era legal. Mas ele se tocou que empunhar uma espada com seus atributos seria suicídio. Com atributos tão baixos, sobrevivia graças ao anel elemental. A rota mágica era claramente a mais segura. Contudo, havia algo familiar em empunhar uma espada, mesmo sem recordar ter feito isso. Ele voltou a focar na cura dos usuários feridos enquanto batalhavam. Ele se lembrou que, por enquanto, o combate próximo era perigoso demais e que a magia à distância era sua opção mais segura, ao menos até ele encontrar um jeito de aprimorar seus atributos físicos. E seu lado guerreiro o provocou, questionando se ele realmente acreditava nisso. Enquanto Hyesung lutava na linha de frente, uma forte onda de presença mágica encheu o ar, mas não vinha de Hyesung. Juyon sentiu. O guerreiro interno o impulsionava a não ocultar suas habilidades. Na prática contínua, ele achou o que procurava. Batalha manchada de sangue, grau SS. A descrição detalhava que a habilidade ativava-se ao beber o sangue dos monstros mortos. Ela absorvia os STATS do alvo, mas o efeito se unia 5 minutos após o combate. Se um usuário com um traço único de combate S, absorveria stats extras ao coletar o sangue de 10 monstros. Ademais, se a força atingisse 50 a mais, o poder mágico subiria 10% da força. Juyon sorriu, pois descobriu uma habilidade que aumentava seus status físicos. Em minutos, o campo estava coberto de monstros lagartos mortos. Porém, algo sob o lago começou a agitar-se. De repente, uma criatura enorme irrompeu da água. O chefe do pântano do Seoul Grand Park, o rei lagarto venenoso. Ao ver o chefe, os usuários logo se posicionaram para a batalha. Antes que atacassem, Hyesung ativou 2 habilidades potentes. Primeiro, Batalha Manchada de Sangue. Depois, Quebra de Limite, uma habilidade S, que com traço único S+, aumentava o ataque em um nível por 60 segundos e elevava todos os stats em 5. Precisava de 580 de mana e 20 de poder mágico. O Rei Lagarto avançou, mas Hyesung, no momento em que ele se aproximava, deu um passo, fincou o pé e desferiu um golpe decisivo com a espada.
O golpe foi fatal para o Rei Lagarto, que morreu antes de reagir. Graças à vitória, cada usuário no grupo ganhou um ponto de vida permanentemente. O painel de Ju Yon atualizou, mostrando que Beleza de Jade, grau B, foi adicionada às suas habilidades de chefe. O irmão de Hyeji estava incrédulo, chocado com a rapidez da derrota do chefe. Hyeji, sorrindo, lembrou-o que ela quase o vencera antes. O irmão dela respondeu com sarcasmo, e ela o atingiu levemente com o cajado, irritada. Ju Yon, vendo a troca, perguntou a Hyeji se ainda recebiam recompensas sem caçar ativamente. Ela explicou que não contribuintes não teriam recompensa em circunstâncias normais. Contudo, como Ju Yon removeu os debuffs, o sistema validou sua participação na raid. Finalmente entendeu, era assim que curandeiros evoluíam. Ele achou que era o trabalho mais fácil de todos. Hyesung guardou a espada e se aproximou. Recuperando a compostura, ele anunciou que faria o briefing final e organizaria a equipe antes da distribuição das recompensas. Ele começou a delinear a estratégia. Anteriormente, os magos atacavam em grupo. Contudo, não se sabia se os monstros aprimorados resistiam mais a ataques mágicos ou físicos. Doravante, a divisão e posicionamento seriam pelo tipo de dano, mágico ou físico. Mas enquanto Hyesung falava, Ju Yon se distraiu. Sua atenção focou num painel com uma nova habilidade. Catalisador, grau B. A habilidade intensificava efeitos em inimigos envenenados. Com 3 ou mais acúmulos, o veneno tornava-se letal. Custava 800 de mana e 40 de poder mágico. Embora o chefe fosse derrotado antes de Ju Yon ver suas habilidades, ele pensou que catalisador seria útil. Ele sorriu, não pela habilidade de veneno, mas pelas que obteve. Quebra de limite e batalha manchada de sangue. Papai Noel havia chegado cedo, distribuindo habilidades SS como presentes. Hyesung se virou para ele, tratando-o como curandeiro da raid. Ju Yon, eufórico, respondeu docemente e com entusiasmo, o que momentaneamente perturbou Hyesung pela energia em sua expressão. Mas Ju Yon não se importava, tinha tudo o que queria, e só desejava ir para casa depressa. Dias depois, o aguardado primeiro dia da raid de Kinel chegou. Ju Yon estava exausto na cama, sentindo que ia morrer. Ele abriu sua janela de status, resmungando sobre a demora para reunir o necessário. O sistema exibia que ele tinha exatamente 4.000 SP. Um alívio o envolveu. Ele juntou o que precisava antes da raid de Kinel começar. Ele relembrou as tarefas diárias recentes. Vencer 30 ministros crustáceos, reunir 33 chifres de touro, aniquilar 30 monstros terrestres e eliminar 30 com habilidades de fogo. Todas eram grau I, e mal teve tempo para descansar. Contudo, ele se convenceu que obter missões rank I seguidas assim era sorte pura. Sentado na cama, ele se consolou e decidiu aprimorar sua habilidade principal. Se os céus ajudavam, devia aproveitar. O sistema perguntou se queria subir o nível da cópia de habilidade. Ele confirmou. O sistema deduziu 4.000 SP, exibindo. Cópia de habilidade atingiu o nível 3. À meia-noite, ele usaria 3 habilidades simultaneamente. Seu objetivo era aprimorar o ataque com autoridade e resistência, para causar dano explosivo. Mas Hyesung, o Papai Noel de capa vermelha, lhe deu batalha manchada de sangue SS. 3 cópias de habilidade não bastavam. Ele pensou se unir batalha manchada de sangue, autoridade brilhante e resistência à mudança geraria uma sinergia de ataque extra. Ele pensou que isso geraria um combo mais potente que o inicial. Seria perfeito se ele pudesse usar 4 habilidades, mas por hora escolheu autoridade brilhante, bola de fogo e resistência à mudança, pois só podia usar 3. Mais tarde no campo, ele enfrentou um cão monstro, mas sorriu, feliz, ao lançar uma bola de fogo, querendo testar seu poder de ataque ampliado. Minutos depois, no UserTube, jogadores falavam de um psicopata, Ju Yon, que eliminava tudo com uma bola de fogo num campo F. Eles supunham que Ju Yon estava em Gapyeong, o que ele transformou em caos total. Um novo vídeo surgiu. Campo de Gapyeong. Cobra da montanha sendo aniquilada por pequenos ataques, mostrando usuários prestes a atacar uma cobra gigante. A cobra rastejou por eles, ignorando-os completamente. Eles logo notaram que o alvo da agressão era outro. A câmera acompanhou a serpente, que perseguiu um homem encapuzado, e abrindo a boca para devorá-lo, foi atingida por uma grande bola de fogo. Espectadores chocados perguntavam que bola de fogo era aquela e se o homem era o psicopata. O pânico aumentou com Ju Yon correndo em sua direção em velocidade inacreditável. Os espectadores se espantaram, indagando qual seria sua agilidade para tal movimento, e se ele era mesmo mago. A cobra surgiu diante deles, pronta para devorá-los. Mas uma bola de fogo foi lançada bem a tempo, jogando a cobra para longe. Eles se viraram, vendo Ju Yon atrás da explosão, mas ele correu quando a cobra o atacou. Eles assistiram chocados enquanto ele atacava a cobra com bolas de fogo, até gritando para ela, "Morre logo!" O comentário deixou todos sem graça, pois não conseguiam crer que alguém derrotava um chefe de campo com dano baixo. Que louco, pensaram. Enquanto isso, em outro lugar, um carro preto de luxo parou. Soyeon abriu a porta, informando que a inspeção de campo havia terminado. Ela avisou Al que ele tinha 1 hora e 24 minutos livres até seu próximo compromisso. Al, porém, a ignorou, sorrindo ao ver o psicopata vencer a cobra da montanha em vídeo.
Soo-yeon perguntou se ele se preocupava com o psicopata. Ao respondeu que sim, pois foi ele quem ganhou seu valioso anel elemental. Ela disse que ele tinha certeza de que o psicopata era Joo-yeon, mas Ao só perguntou se não era interessante. Ele notou que Joo-yeon ganhara o anel há pouco, e ele não afetava a agilidade ou estamina. Joo-yeon desviava com movimentos mínimos, como se tivesse instintos de combate treinados. Ao desceu do carro e indagou a Soo-yeon sobre o grupo de raiders. Ela relatou que, como previsto, avistamentos aumentavam perto dos campos especiais. Então ele a instruiu a vigiar de perto o psicopata e os raiders, pois com tanta atenção em Joo-yeon, a atração por problemas era certa. Ao foi à mansão, dizendo a Soo-yeon que torcia para que os insetos não dessem problemas ao amigo. Em um escritório, um loiro sorria horrivelmente vendo Joo-yeon lutar com a cobra da montanha. Ele se interessou muito pelo Psicopatan. No dia seguinte, no campo especial, viu um vídeo seu em outro canal com mais de 4 milhões de visualizações. Ele, furioso, se perguntava se as pessoas eram loucas e gritou por que elas ganhavam dinheiro, sendo que ele fez todo o trabalho. Ele questionou se seu direito de imagem era uma piada, mesmo sem mostrar o rosto. Ele percebeu que, se continuasse assim, seria melhor ele mesmo postar o vídeo. Ele guardou o celular do bolso e planejou verificar seu canal desta vez, enviando também a gravação da câmera corporal. Ele decidiu intitular seu primeiro upload de Mago nível 10 solo versus chefe rank E, Cobra da Montanha, certo de que com a raid de Kainel, as visualizações disparariam. Ele planejava criar uma conta para evitar ser confundido com o psicopata, e começou a sonhar, e se ele atingisse 1 milhão de inscritos e recebesse um botão dourado? Ele cogitou postar um vídeo de verificação. Observando o ambiente, questionou em voz alta como coletaria materiais na escuridão total. Sua missão diária de grau B exigia coletar 10 essências do campo especial, derrotar 20 monstros e sobreviver por mais de 60 minutos. A recompensa era um buff de missão B e uma caixa de item aleatória. Ele suspirou, exausto, pois missões de rank I ou F eram as mais comuns. Se tivesse visto a missão antes, não precisaria sair à noite. Ainda não acreditava que dormiu o dia inteiro por uma cobra insignificante. Determinado a terminar antes da meia-noite, ele seguiu em frente. Felizmente, um cristal azul brilhante apareceu à sua frente. Ele pegou o que parecia ser a essência especial, e o sistema confirmou que ele tinha 1 de 10. Isso confirmou que não caía de monstros, então ele tinha que vasculhar cada canto do campo correndo em círculos. Não conseguia crer que corria novamente, e se a missão não fosse rank B, já a teria largado, ignorando a águia que o sobrevoava. De repente, a águia o ataca por trás. Felizmente, ele percebeu e desviou em alta velocidade. Ele então observou a águia, que havia se chocado contra o chão. Um instante depois, ele percebeu e gritou, perguntando o que houve e como desviou tão instintivamente. Ele viu a águia lutar para soltar o bico da árvore e percebeu que seu corpo agiu antes mesmo de pensar. Ele pensou se era o efeito de usar autoridade e resistência à mudança. Levantando o dedo, decidiu pensar nisso depois. Lançou uma bola de fogo, assando a águia e a árvore. Perto, alguém viu a explosão. O homem comentou que havia muitos usuários caçando, mesmo àquela hora. Ele os questionou sobre Kainel. Um dos mascarados disse que a equipe o achou no noroeste. O homem sorriu. Pensar em capturar Kainel antes de Hee-sung e vê-lo de mãos vazias o animava. Seu subordinado perguntou o que fariam se outros jogadores invadissem. O homem sorriu e ordenou que matassem quem entrasse. Algumas horas depois, Joo-yeon matou 20 monstros e sentiu-se aliviado por ter terminado uma de suas tarefas. Ele então avistou outra essência no chão e ficou satisfeito ao ver que eram mais fáceis de encontrar do que esperava. Ele imaginou que coletaria tudo antes da meia-noite. O sistema o notificou que havia reunido 9 das 10 essências, o que o deixou mais contente, já que já havia completado o requisito de sobreviver no campo por mais de 1 hora. Agora, ele só precisava de mais uma essência para terminar a missão diária. De repente, ouviu uma forte explosão próxima. Chocado, viu Kainel ser atacado pelo ar. Ele coçou a cabeça, confuso, pois a incursão da guilda era só na manhã seguinte. Ele viu jogadores atirarem flechas em Kainel, mirando em suas asas. Ele entrou em pânico, sem saber o que fazer. Assim, Kainel seria derrotado antes da guilda chegar. Ele pensou em contatar a guilda, mas era tarde demais, dada a situação. Porém, ele se acalmou ao se recordar de que sua missão era conquistar o campo especial F e derrotar Kainel, o mestre da Ilha Celestial. A missão não dizia com quem derrotar Kainel ou o quanto ele devia contribuir. Ele se perguntou se realmente precisava derrotar Kainel pessoalmente e, em segundos, decidiu apenas observar e pegar carona. Um usuário mascarado acertou a asa negra de Kainel com uma flecha, derrubando Kainel. O jogador gritou que era a chance deles e atacou Kainel. Furioso, Kainel se ergueu, mas só observou a notificação do sistema. Se Kainel perder mais de 50% da vida, não voará, corrompendo uma asa e aplicando o efeito de condenação grau e aos ataques. Kainel corrompeu a asa branca restante, entrando na terceira fase, invocou uma segunda espada e golpeou rápido, levantando nuvens de poeira pelo campo. Joo-yeon protegeu os olhos da poeira. Então, para sua surpresa, ele encontrou outra essência por perto. Ele se aproximou, cantarolando e dizendo que a missão de hoje era dinheiro fácil. Sem saber que Kainel liberara um surto de energia e fincara as espadas no chão.
A força resultante arremessou os usuários mascarados para perto dele. Olhou e viu 3 jogadores no ar, indagando por que vinham até ele, que segurava a essência. Os jogadores caíram, mas se reergueram logo, apesar da dor, para checar os outros e se reagrupar. Um dos homens chamou Ju Yong, que também fora atingido, e exigiu saber sua identidade. O homem, confuso, disse que estava perdendo a cabeça procurando o mago. Ju Yong, com a máscara na mão, pediu para ele repetir. O homem berrou para ele se recompor, mas Ju Yong o ignorou, fitando a máscara em sua mão, sem entender o que era. O homem então perguntou com raiva o que fazia e mandou-o ir lá rápido. Ju Yong gaguejou sim como resposta, colocou a máscara e gritou para os outros que deveriam seguir em conjunto, pensando que, enquanto não fosse descoberto, tudo daria certo. Ele agradeceu em silêncio ao dono original da máscara, fosse quem fosse. O sistema o notificou que ele havia coletado 10 essências do campo especial e completado a missão diária. O item aleatório não reclamado foi para seu inventário temporário, e o bônus de missão foi sua recompensa. Logo depois, os usuários mascarados continuaram seu ataque a Kainel, arremessando subitamente poderosas bolas de fogo azuis que feriram gravemente o chefe. Porém, os mascarados se perguntaram a origem das bolas de fogo. Eles nunca as tinham visto. Ouviu-os murmurar que alguém passava por um inferno bem perto, enquanto o outro era um mero causador de dano à distância, o que era uma porcaria total. Foi quando percebeu. Estava ferrado. Seu poder de fogo ficou forte demais pelos bônus. Sabia que não usar habilidades seria suspeito, mas usá-las o faria sobressair. Se não estivessem no meio de uma luta intensa, com certeza já teria sido pego. Mesmo assim, golpear Kainel, o saco de pancadas com seus atributos atuais, lhe dava adrenalina. Ele e os outros jogadores seguiram atacando Kainel. Ele refletiu que, já que o ponto era esse, valia a pena se integrar e obter os ganhos. O sistema o notificou. Se Kainel não perder mais de 10% do HP em batalha, a ordem de invocação grau A ativará, chamando monstros da Ilha Celestial. Ativada a ordem, o efeito de aprimoramento de subordinação grau A seria aplicado aos invocados. De repente, Kainel ergueu uma espada, liberando energia poderosa. O pico de energia chamou a atenção das águias no céu e até de monstros distantes que atacavam outros jogadores. Os monstros pararam subitamente e fugiram correndo. Os jogadores ficaram confusos, perguntando-se o que acontecia e se uma incursão havia iniciado perto dali. Seguiram os monstros e viram os usuários mascarados lutando contra Kainel, embora soubessem que a incursão anunciada não deveria ocorrer. O líder mascarado frustrou-se, notando mais pessoas. Quando um dos jogadores comuns se aproximou para questionar o que faziam, o mascarado o atacou. O homem gritou e seu sangue jorrou pelo chão. O líder mascarado resmungou que se Hyesung soubesse, seria um problema. Então ele ordenou que seus homens cuidassem dos forasteiros. O pânico tomou conta dos presentes, e um jogador comum gaguejou, questionando-os, mas os mascarados não disseram nada. Eles os abateram sem hesitar. Ju Yong assistia horrorizado. Ele não acreditava. Não só roubavam o chefe, mas faziam assassinato de jogador. Ele precisava sair dali imediatamente. Aqueles lunáticos matariam quem os desafiasse. Um dos mascarados ia atacar outro jogador, mas uma espada desviou o golpe. Hyesung chegou, com Hyeji, seu irmão, e outros. Hyesung encarou os mascarados com fúria, e Ju Yong soube na hora que estava totalmente ferrado. O líder mascarado zombou de Hyesung, dizendo que seu grupo não seria o verdadeiro grupo de incursão. Ele caçoou, perguntando que ralé invade uma incursão e age como dona. Isso enfureceu Hyesung mais ainda. Ele gritou que não estavam só roubando o chefe. Matavam jogadores inocentes. Ele afirmou que o grupo mascarado não teria como se justificar, mesmo se morressem ali. Com isso, Hyesung avançou contra eles, gritando para que morressem. O mascarado empurrou Ju Yong, gritando para sair do caminho. Ju Yong, atônito com o confronto violento entre os dois grupos, entrou em pânico, sem saber o que fazer para sobreviver ao caos. De repente, Kainel continuou seu ataque, ordenando que seus monstros atacassem a todos indiscriminadamente. Os mascarados só se importavam em não perder o golpe final em Kainel. Eles resmungaram que era como fazer mingau para dar ao cachorro, atacando os membros da incursão, enquanto os monstros invocados atacavam a todos, sem distinção de grupos. Ju Yong percebeu a necessidade de derrubar Kainel para restaurar a ordem, mas com o poder de fogo da incursão disperso, o dano geral era insuficiente. Nesse momento, Hyesung ativou a batalha manchada de sangue e abateu todos os usuários e monstros que encontrou. Ju Yong, ao observá-lo, teve uma ideia para finalizar Kainel. Hyeji lutava na retaguarda com sua lança de fogo, abatendo monstros enquanto seu irmão a protegia. Ela não notou alguém se esgueirando por trás. Felizmente, quando o agressor ia atacá-la, uma potente bola de fogo azul o atingiu, repelindo-o. Ela virou e viu que o ataque veio de um homem encapuzado e mascarado, com magia de fogo, sem saber que era Ju Yong. Alarmado, seu irmão correu para saber se ela estava bem e o que houve. Hyeji disse que o mago mascarado atacou seu lado para salvá-la. O irmão dela olhou para Ju Yong com desconfiança, sem conseguir acreditar. Poucos minutos depois, Ju Yong esquivava-se dos ataques de aliados e adversários, sem retalhar. Ele sabia que precisavam aguentar mais um pouco. Perto das 23h58, ele se disse para esperar só mais.
Matava monstros com bolas de fogo, mas fugiu quando um atacante o abordou. À meia-noite, ele suspirou, ativou a cópia de habilidade e duplicou a batalha manchada de sangue de Hisung, aumentando instantaneamente seus atributos em 20%. Apontando, ele lançou uma bola de fogo massiva, incinerando os monstros à frente de Hisung. Com isso, obteve 20 abates e seu efeito de batalha manchada de sangue subiu 2%. Hyesung o encarou irritado, mas relevou e atacou os monstros do outro lado. Juyon notou que, com monstros reaparecendo, o efeito da habilidade seguiria acumulando. Batalha manchada de sangue, com 2% de aumento por abate, era mais apelão que resistência à mudança, que dava valor fixo. Juyon lançou uma bola de fogo avançada em Kinel, dando adeus. O golpe acertou em cheio, provocando uma explosão massiva que abalou o campo de batalha. Pouco depois, os monstros foram aniquilados e Kinel ajoelhou-se. Os membros da incursão, vendo Kinel imóvel, perguntaram se podiam ir para o abate. Mas Juyon xingou alto ao avistar o olho vermelho e furioso de Kinel. Ele sabia ser a fase final. Kinel sacou uma lança, segurando-a com força. Então, ao fincá-la no chão, uma força potente irrompeu, cobrindo a ilha celestial. Juyon tentou se proteger, mas a energia era avassaladora. Sabia que, se não aguentassem, estariam perdidos. O irmão de Hye surgiu, ativando uma barreira que protegeu Juyon da explosão. Com a máscara de Juyon quebrada pela força, ele olhou incrédulo. O irmão de Hye calmamente disse: Hyo-Himon. O chão em volta de Kinel estilhaçou-se enquanto o chefe procurava por vida. Ele se assustou com a barreira quebrando lá de cima, e viu o irmão de Hye e Juyon. Juyon, erguendo a mão, juntou magia e formou uma bola de fogo. Com mais mana, expandiu a bola de fogo até o tamanho de um globo. Sem hesitar, ele a arremessou na direção de Kinel. Reconhecendo a ameaça, Kinel entendeu que a derrota era iminente. Hyesung e os outros se aprontaram quando a bola de fogo acertou, fazendo Kinel se ajoelhar. Um momento depois, o sistema confirmou a morte do chefe com uma chuva de itens. Entre os itens, um colar brilhante se destacava, recompensa clara do chefe. A tensão subiu enquanto Hyesung e o mascarado se entreolhavam. Hyesung avisou o mascarado para sair do caminho se não quisesse morrer após ser salvo. O líder mascarado, irritado, questionou se não era claro que o mago deles era o verdadeiro NVT. Sua atenção se fixou em Juyon, enquanto pensava em como poderia eliminar o garoto e pegar o prêmio do chefe. Naquele exato instante, Juyon recebeu um alerta do sistema. Missão principal completa. Em 10 segundos, seria levado ao campo tutorial para escolher as recompensas. Ele olhou a mensagem e então para o líder mascarado, que subestimava o potencial de dano de Juyon. Juyon saltou de um penhasco, caindo sobre a pilha de itens. Hyesung e o líder mascarado se surpreenderam com a audácia. Enquanto Hyesung avançava, Juyon prontamente avisou ao grupo que o viram derrotar Kinel. Ele pegou o colar perto do chefe. O líder mascarado ferveu, reconhecendo Juyon como o usuário psicopata. Com um sorriso, Juyon pegou o colar e agradeceu pelo esforço na incursão. Antes que o impedissem, ele sumiu, deixando Hyesung e o mascarado no vazio. Hyesung, sentindo o vazio onde a espada passou, xingou frustrado, acusando o garoto de enganá-lo. O líder mascarado, calmo, disse que foram enganados. Quando Hyesung exigiu uma explicação, o homem perguntou o que mais seria, pois todos ali tinham sido enganados por aquele psicopata. Ainda em choque, o líder mascarado não aceitava que a recompensa do chefe lhe fora roubada. Enquanto isso, Juyon, flutuando no espaço, tentava processar o ocorrido, em dúvida se realmente conseguiu tal feito. O sistema concedeu 10.000 SP, um aprimoramento detalhado e uma caixa de recompensa de mestre de habilidades por concluir a missão principal. Ademais, ele obteve 4.000 SP e ativou o quarto subtraço de sua característica única ao concluir a missão tutorial. Confirmou também a absorção da alma de Kinel, chefe de campo grau F, concedendo um atributo mais um geral e a habilidade de chefe descendente, grau A. Juyon, atônito, murmurou para si, incrédulo, pelas notificações do sistema. O painel de notificação sumiu, surgindo uma fada que o saudou como o corajoso. Juyon, em choque, viu-a se apresentar como Ego, sua assistente tutorial. Confuso, ele pediu um esclarecimento. Ela confirmou seu papel. Ego explicou que fora invocada para guiá-lo no tutorial. Juyon permaneceu perplexo, já que nunca ouvira falar de um assistente de tutorial, nem vira qualquer menção online. Ele cogitou ser um recurso exclusivo de traços únicos, IX. Ego sugeriu a coleta de recompensas, e Juyon, recomposto, concordou e agradeceu. Ela girou a mão, e o sistema exibiu a interface de aprimoramento de traço detalhado. Ego explicou que aprimoramentos de traços são como avanços de segunda classe, adicionando detalhes aos existentes. Contudo, a explicação o confundiu ainda mais. Ela detalhou que ele poderia selecionar e aprimorar um de seus traços de habilidade. Ela mostrou os traços mestre e cópia de habilidade em detalhe, perguntando qual ele queria aprimorar. Ele ponderou suas opções. Aumentar o ganho de renda elevaria os SP dos seus ataques, sendo benéfico a longo prazo, mas sabia que estava fraco agora. Se a incursão contra Kinel ocorresse antes da meia-noite e do reset de suas habilidades, ele não teria chance de vitória. Ele concluiu que mais cópias de habilidade era o mais inteligente. Ele avisou Ego que escolheria o exemplo de cópia de habilidade e ela confirmou com o aprimoramento de traço detalhado.
Assim, ele obteria 2 cargas de habilidades copiadas à meia-noite e ao meio-dia. Além disso, ao usar a cópia de habilidade, haveria chance de recarregar ou aprimorar a última habilidade copiada em 1 grau. Ficou maravilhado com o resultado, embora chateado pela carga ter sido reduzida para 2. Ainda assim, com 4 cópias por dia, era mais do que suficiente. Ele então percebeu que, com um pouco de sorte, poderia até conseguir 8 cópias por dia. Ego perguntou se ele queria verificar outras recompensas, e ele logo aceitou. Ela abriu a caixa e pegou uma espada de explosão de fogo, grau C. A arma concedia mais 7 de força, 3 de magia, e elevava em 7% a infusão de mana do atributo fogo e o poder de habilidade. Ele refletiu sobre a espada, e como tudo se ligava a atributos de fogo, até a recompensa. Ego entregou-lhe um baú, sua caixa de mestre de habilidade C da missão principal. Ao abri-la, ele recebeu uma missão bônus. Os objetivos eram derrotar 2 chefes de campo, eliminar 100 monstros e gastar 5.000 SP. A recompensa era de 10.000 SP, com mais 3 pontos de inteligência, grau D. Ele questionou se era um item ou uma missão, mas o retorno de SP o fez considerar um ótimo negócio. Ego aplicou a nova recompensa e ele obteve o 4º subtraço do seu traço único. Conferia uma opção aleatória, grau F, a toda a habilidade copiada. Ele viu como um atributo extra às copiadas, uma boa adição. Ele então pegou o colar amaldiçoado de Kinel, dizendo a Ego que era isso que ele aguardava. O colar amaldiçoado concedia 33 de magia, 333 de mana, 13% mais recuperação de mana, 13% mais poder de habilidade e 10% menos custo de mana. Ademais, com vida abaixo de 20%, a recuperação de mana subiria 200%, magia em 33%, e todos os atributos ganhariam mais 5 com o colar equipado. Admirado com a força dos bônus de atributo, ele indagou sobre a habilidade do chefe. Se o item do chefe era tão forte, que poder a habilidade de chefe teria? O sistema então revelou Kinel, grau A. Com a vida abaixo de 10%, o jogador entrava em descendência, aumentando todos os atributos em 50% de sua magia. Todos os ataques teriam efeito de corrupção grau C, e vida e mana seriam restauradas. A descendência duraria 10 minutos e tinha recarga de 30 dias. Ao ler, ele ficou mudo. Ele percebeu que Kinel fora essencialmente um ser de luz, e suspeitou que essa seria a habilidade da fase final que vira antes. Ele estava irritado e aliviado. Sem o DPS de ultra-explosão na batalha manchada de sangue, Kinel em sua forma pós-descendência seria invencível. Tonto com a descoberta, ele se lembrou que era uma vida reserva com 30 dias de recarga. Com 20.000 SP à disposição, ele investiu 15.000 em cópia de habilidade, aumentando o nível da amostra em 4. Essa melhoria permitia carregar 3 cópias de habilidade de dia e noite, com chances de recarregar ou aprimorar uma habilidade copiada. Satisfeito com o aprimoramento, ele seguiu. Gastou 800 SP para a eficiência, reduzindo em 20% o custo de mana das habilidades copiadas. Declarou ser um investimento em desempenho prático. Em seguida, investiu 2.000 SP no traço de bênção, adicionando um traço único aleatório a cada habilidade copiada, o que melhorou a robustez geral. Por fim, ele alocou 3.000 SP para aprimorar sua missão diária, garantindo tarefas grau e à meia-noite. Com a energia desse investimento em crescimento, ele celebrou suas escolhas, e Ego o aplaudiu com admiração. Pouco depois, exausto, ele desabou no campo espacial, sentindo que tudo estava finalmente resolvido. Ele perguntou a Ego se havia mais, esperando o fim, mas ela disse que tudo até então era só recompensa. Ele a olhou, confuso. Ela explicou que o próximo era o verdadeiro início do tutorial. Sem entender, ele perguntou o que ela quis dizer. Ela perguntou se ele lembrava da última frase da missão principal. Por um momento, ele lembrou que falava da Terra e da humanidade. Sentando-se, ele perguntou o que aquilo significava. Ego respondeu friamente. Este mundo seria destruído por invasores de outra dimensão. No dia seguinte, uma repórter anunciou o desaparecimento da Ilha Celestial, após a derrota do chefe, e o céu limpo foi recuperado pelos cidadãos afetados. Ela ainda reportou que o portão para a Ilha Celestial sumiu. Um novo fenômeno de distorção espacial surgira, e especialistas admitiam a possível mutação do campo. Hyosung dirigiu-se à mídia, admitindo que, embora o incidente possa ter vazado, a incursão deles teve reveses sérios por um grupo que roubou o chefe. Apesar disso, a incursão a Kinel foi um sucesso. Logo após a derrota do chefe, os indivíduos não identificados fugiram. Ao ser questionado sobre a recompensa de derrotar o chefe de campo, Hyosung confirmou que houve um aumento em todos os atributos. Outro repórter perguntou se algum item do chefe havia caído, irritando Hyosung. Sem comentar mais, ele se virou, dizendo à imprensa nada mais a declarar. Hyeji desligou a TV e, frustrada, suspirou. O irmão dela comentou que, se Hyosung pegasse o usuário psicopata, as consequências seriam fatais. Hyeji o ignorou e tentou ligar, mas a chamada falhou. O irmão dela perguntou se ainda buscava aquela pessoa e se sua suspeita estava certa. Ela respondeu que o manto era equipamento padrão de mago, mas se o ataque principal do usuário psicopata fosse bola de fogo, tudo mudaria. Ela ligou novamente para Ju-Hyun e animou-se visivelmente ao ser atendida. Ao ouvir a voz dele, foi direta e perguntou se ele era o mago que ajudou na incursão a Kinel.
Chocado, Ju-hyun perguntou nervoso o que ela queria dizer. Mesmo sem ter posto os pés perto do local da incursão, ela explicou que o equipamento mágico dele era bastante semelhante ao do psicopata. Ela tentou abordá-lo na incursão, mas ele sumiu rápido demais. Preocupado, ele negou ter sequer chegado perto da incursão ou ser o psicopata. Ele lamentou não poder participar, mesmo convidado. Então, citando que estava no banho, ele explicou que tinha que encerrar a ligação e observou que, como o sinal não alcançaria o chuveiro, o melhor seria terminar a conversa ali. A reação dela deixou claro que já havia percebido que ele estava agindo de forma suspeita. Enquanto isso, em um hotel de luxo, Ju-hyun relaxava na banheira, pensando que ela provavelmente não ligaria de volta agora que ele tinha atendido. Ele viu as chamadas de Hye-ji, intrigado com quem ligava a cada minuto. Ele não queria atender, pois já se sentia sobrecarregado com tudo, ainda mais com o lembrete de Ego de que o mundo seria invadido por seres de outra dimensão. Ego, contudo, o acalmou. Ela o lembrou que tinha um poder especial, mestre de habilidades. Ela explicou que esse poder, de alteração da realidade, era concedido apenas a seres divinos. Era, em essência, um presente divino destinado unicamente a ele. Ainda cético, ele questionou por que tinha tal poder e se deveria ser algum tipo de deus ou escolhido. Aquilo não lhe pareceu certo, especialmente porque ele sempre viveu uma vida disciplinada e honesta, incluindo seu tempo no exército. Ego admitiu que a situação era confusa, mas o aconselhou a não pensar demais. Ela ressaltou que ele já realizou muito e ganhou várias recompensas por isso. Mas ela notou que havia apenas uma escolha final. Quando ele perguntou qual era essa escolha, Ego explicou que o poder que ele possuía ainda não era a força total dos estilhaços divinos. Um herói de verdade é quem tem o poder de salvar o mundo. O poder poderia adormecer ou florescer, dependendo de sua escolha. Ela então fez uma pergunta crucial. Ele se contentaria em simplesmente sobreviver e aproveitar o peso de seu poder, ou escolheria se erguer, carregar o fardo e salvar o mundo ele mesmo? Incapaz de responder imediatamente, ele permaneceu em silêncio. Ego então o tranquilizou. Salvar não era seu dever, não necessariamente. Era apenas uma das muitas opções disponíveis para ele, como sempre foi. De volta ao presente, ele ainda não conseguia acreditar que alguém como ele, que até recentemente não passava de um preguiçoso, agora estava contemplando a salvação. Ele resolveu esquecer isso por enquanto e, após o banho, queria frango frito e cerveja. Enquanto isso, em casa, Hye-ji estava satisfeita com o trabalho que acabara de concluir. Ela deduziu que Ju-hyun tinha tendências psicopatas, devido à sua intuição aguçada e habilidades de gênio. Porém, sem provas concretas, mesmo especulando, ela precisava ver Ju-hyun para confirmar. O irmão dela notou seu raciocínio e perguntou a obsessão dela pelo Ju-hyun. Ela o ignorou e prosseguiu com sua investigação. Ele a lembrou que até jogadores S-Rank podiam morrer em zonas de campo a qualquer instante. Ela respondeu que se fosse morrer de qualquer maneira, pelo menos queria ser a melhor naquele campo. Para conseguir isso, ela precisaria de alguém excepcional em seu grupo, como um psicopata. O irmão dela suspirou, sem esperança, e disse que se ela quisesse ser a melhor, devia parar de agir de forma tão imprudente sempre. Ela assentiu, pensando rápido. Ju-hyun causou problemas na Ilha Celestial e depois sumiu sem ser visto. Ela supôs que com menos de 40, evitaria lugares cheios, procurando um campo D tranquilo, longe de Seul. Sem carro e com pouca grana, ele ia de ônibus ou a pé. Com as deduções, disse orgulhosamente ao irmão que, se ela reduzisse o leque de opções, esperava que Ju-hyun logo surgisse em uma caverna de aranhas de grau D, perto da metrópole. O irmão, contudo, não partilhava do seu entusiasmo. Após a extensa explicação, ele só quis saber se ela era boba, ressaltando que as coisas nunca iam tão bem quanto ela idealizava. Para o azar dele, poucos dias depois, eles toparam com Ju-hyun na caverna de aranhas de grau D. O irmão de Hye-ji olhou para ele, incrédulo, por ter realmente aparecido. Ju-hyun insistiu que não caçava, apenas buscava itens de cura, mas Hye-ji, alegre, disse que já sabia a verdade e mandou-o parar de fingir. Ela perguntou o que ele estava escondendo. Ju-hyun respondeu com firmeza ser um curandeiro comum, mas ela o questionou, duvidando que ele manteria a farsa. Ju-hyun, claramente frustrado, perguntou por que ela estava agindo daquele jeito com ele. O irmão de Hye-ji observava a cena com desdém, achando patético um cidadão ser enganado por um moleque. Cansado daquela conversa, o irmão de Hye-ji levantou 5 dedos e disse a Ju-hyun que pagaria 500 won por hora, sugerindo que eles simplesmente fossem. Ele colocou a mão no ombro de Ju-hyun, pensando que era inútil perder tempo tentando convencer Hye-ji a mudar de ideia. Quando Ju-hyun ia protestar, o irmão o lembrou do acordo sobre a dívida. Ju-hyun, incrédulo, removeu a mão do homem de seu ombro e suspirou, frustrado. Com relutância, ele aceitou acompanhá-los, confessando não compreender bem o significado daquele discurso sobre a luz, mas estava disposto a ir pela oferta de 500 won. Hye-ji, empolgada, disse para irem direto ao campo. Ju-hyun os deteve, solicitando um instante de paciência. Quando Hye-ji indagou a razão, ele respondeu que necessitava ir ao banheiro. Hye-ji sorriu, sabichona, enquanto o irmão recordava a dedução dela sobre Ju-hyun e sua síndrome do intestino irritável. Ele começou a se perguntar se ela tinha acabado de confirmar isso. Enquanto isso, Ju-hyun se sentiu profundamente envergonhado, achando que agora o tinham rotulado como um maníaco por cocô, sem saber que, na verdade, já o haviam rotulado como psicopata. Um momento depois, Hye-ji continuou a pressioná-lo, perguntando de novo se ele era o mago que fugiu depois de ajudar na incursão do Kinel, e se ele era de fato o psicopata.
Ela sorriu para ele, mas ele fingiu confusão, pedindo que ela repetisse o que disse, como se não tivesse escutado bem. Ela expressou frustração, irritada com a evasividade dele. Eles chegavam à entrada da caverna de aranhas, mas Rieji não cedia. Ela insistiu. Se ele fosse o psicopata, ela queria retribuir a ajuda. Por atuarem na mesma área, ela prometeu segredo, aconteça o que acontecer. Ele limpou o suor do rosto, inquieto, mas juntou as peças. Pelo que diziam, era evidente que estavam convencidos de que ele era um mago trapaceiro. Ele recordou o irmão de Rieji dizendo que haviam aceitado pagá-lo, o que confirmou ser inútil negar. Admitindo a derrota, ele confessou que o psicopata e o mago eram ele, implorando para não contarem. Rieji se assombrou, mas logo ligou os pontos. Isso justificava o poder mágico dele superior ao dela. Ele explicou que a diferença estava nos bônus do equipamento, enfatizando a importância dele. Ela aceitou, e por ser mago, quis saber quais livros de habilidades usava para bugs ou cura. Antes que ele pudesse responder, o irmão dela a lembrou que estavam em um campo de alto nível, com muitos monstros. Ele perguntou se ela não estava cansada de brincar, e o acordo relutante dela acalmou o irmão. Então ele afirmou que, já com os 500 won, abriria caminho. Sacando sua espada de chama de fogo, ele se aprontou para o combate. Rieji ficou surpresa ao ver que ele usou uma espada mágica, algo que ela não sabia. Ele explicou que não podia comprar um cajado, então escolheu uma espada. Ele achou que devido ao atributo de poder mágico, a espada era melhor. Equipado, ele viu uma chance de testar suas habilidades. Para a confusão de Rieji, a espada emitiu gelo. Silenciosamente, ativou lança de gelo, Gaui, que invocou uma lança gélida para atacar inimigos num raio de 20 metros. Ele apreciava ser um mestre de habilidades, que o permitia usar e combinar várias. Ele então adicionou um efeito de veneno à lança de gelo, envenenando alvos atingidos. Lançou as lanças nas aranhas, visando envenená-las até a morte. Após as lanças atingirem os alvos, ele cerrou o punho e ativou o catalisador, amplificando os efeitos nos inimigos envenenados. Ao ultrapassar 3 acúmulos, o veneno virou veneno crítico. Todos assistiram as aranhas explodirem e morrerem na hora. Ele reconheceu que magia não era ruim, mas se usasse ataques chamativos, estaria em apuros. Isso o levou a decidir evitar usar bola de fogo por hora. Rieji, surpresa com suas afinidades mágicas, questionou se ele não era de fato um mago de fogo. Ele não respondeu, percebendo a bola de fogo fraca perto da magia testada. Rieji o encarou, cada vez mais confusa, imaginando o que ele seria. Mais tarde, no restaurante, Rieji conversava alegremente, bebendo cerveja. Eles ergueram os copos para brindar, mas ele, de olho na saída, planejava sumir após a refeição. Pouco antes matara a aranha-rainha, chefe D, e absorver a sua alma. Ele estava satisfeito com o abate e o teste de habilidade, pronto para ir para casa, até o grito de Rieji. Rieji e seu irmão descobriram que não podiam adquirir a alma de chefe por contribuição insuficiente. Ela comentou que, embora tivesse ganhado os 500 won, tudo o que fez foi dar um pequeno suporte. A alma foi toda para ele. Frustrada e impressionada, ela disse que pagaria um vinho para compensar. Ele concordou com medo e propôs comerem carne em vez disso. Finalmente percebeu que era uma caçada em grupo, não uma jornada solo, e que sumir tão rápido não seria uma boa ideia. Ele então tomou sua cerveja, pensando em apenas relaxar e desfrutar. Naquele instante, Rieji bateu o copo de cerveja na mesa e o chamou alto. Ela anunciou uma proposta que o transformaria em ossos e carne, percebendo ele que tudo ficaria complicado. Ela disse que em campo, monstros não eram o único perigo. Conflitos entre jogadores eram comuns, como nó. Ataque final. Alguns acreditavam que se fortalecer resolveria tudo, mas a verdade é que os jogadores não caçavam chefes sozinhos. Mesmo que os inimigos fossem humanos, o risco e a dificuldade eram os mesmos. Suas palavras o fizeram tremer, compreendendo o que ela queria. Composta, ela frisou que caçar sozinho não tinha sentido. Era perigoso demais. Ela ponderou como devia ser exaustivo lidar com campos avançados sem um tanque, uma agenda ou a gestão dos impostos da venda de itens. Ela entregou um contrato conjunto, propondo gerenciar tudo para que ele se concentrasse na caça. Ele perguntou se ela falava sério sobre o contrato, e ela confirmou. Ela disse que faltavam usuários confiáveis na indústria de caça, mas ele era forte e eles tinham um segredo. Monstros deixavam itens para trás e as pessoas deixavam seus nomes. Se um não pode ser o melhor sozinho, subir ao topo com outros é o melhor caminho. Ela odiava ser uma personagem secundária mais que morrer. Segurando o contrato perto do rosto, ela prometeu acesso a um escritório gratuito, exclusivamente para usuários, e a vizinha mais bela do mundo. O irmão que observava achou que Rieji exagerava. Ao perguntar, quem é a mais bela? Ela apontou para si, orgulhosa. Ele e o irmão ficaram sem palavras. Fingindo não ter visto, ele comentou que as condições do contrato eram boas demais para recusar. Rieji, radiante, quis assinar logo, comemorando alto, para o constrangimento do irmão. Ele a mandou sentar e comer. Horas depois, o contrato foi assinado. Rieji explicou que o cronograma de campo priorizaria as preferências dele, e ela cuidaria de tudo fora do combate, incluindo sua rotina diária. Ela lhe deu um cartão preto, instruindo-o a comprar o que precisasse, gerenciando os ganhos da caçada.
Ele aceitou o cartão, e ela disse para avisá-la caso precisasse de esclarecimentos. Ele olhou ao redor, achando toda a situação inacreditável, mas respondeu que a explicação dela tinha sido perfeitamente clara. Internamente estava em êxtase. Era incrível. Morava numa cobertura. O contrato era um sonho para Ju-Yong. Caçar nunca pareceu tão fácil. Além disso, mesmo tentando evitar laços por suas circunstâncias, ele admitia que Hyeji era inegavelmente atraente. Ter alguém como ela como gerente voluntária o fazia sentir que nem Muhammad Ali o superava. E desde que adquiriu o catalisador, tudo estava correndo perfeitamente. Dias depois, o sistema notificou que seu combate de sangue, grau SS, subiu de nível. Ele, chocado com a melhoria, gritou de alívio por não depender mais das habilidades de Hyeji. Decidiu testar com a lança de gelo, lembrando de Hyeji dizer que ele era forte. Ele imaginou usar bola de fogo e combate de sangue, estimando um poder de ataque avassalador. Correndo até Hyeji, ele a mandou se preparar para o campo. Hoje, ele tinha a intenção de dar uma lição adequada neles. Mas ele pensou se essa euforia o deixara relaxado demais. Talvez estivesse sendo descuidado. Logo, Hyeji e o irmão estavam prontos para o campo. Seu irmão, usuário Rank 37, preocupou-se, perguntando se iriam a um campo C só os três. Hyeji, nível 36, disse que queriam conferir uma vez. Ju-Yong notou que o nível recomendado para campo C era de 31 a 40. Mesmo assim, ele confiava que não haveria problemas, apesar de ser nível 15. O irmão de Hyeji, porém, estava mais preocupado. Ele explicou que, apesar do nível sugerido pelo sistema, o nível real variava muito conforme a formação do grupo e as condições do campo. Mas Ju-Yong tranquilizou a ambos, afirmando que tudo ficaria bem. Ele tinha um plano e prometeu que acumularia toda a experiência para eles, convencido de que com o combate de sangue X, nada o impediria. Mais tarde, no campo C, no Monte Nok, famoso por seus monstros plantamóveis, eles chegaram preparados. Por ser floresta pública, era cheia de árvores mutantes, exigindo 2 usuários de habilidades em área. Ju-Yong, porém, achou que hoje seria diferente. Atirou uma bola de fogo em um monstro planta que os atacava. Os irmãos assistiram maravilhados quando ele o derrubou com um golpe. Ju-Yong sabia que fogo era mais eficaz contra monstros árvore. O sistema o notificou que sua bola de fogo teve 10% de aumento no efeito, graças ao traço e aprimorado. Animado, viu isso como um bom presságio. Decidiu copiar só o efeito de aprimoramento do combate de sangue, para rastrear aumentos de atributos e uma habilidade extra para emergências. Para testar se o combate de sangue podia ser copiado via câmera corporal, ele ativou sua explosão para queimar monstros árvore, finalizando-os com um golpe vistoso. O irmão de Hyeji o olhava. Ju-Yong sorria, certo de ativar um bônus. Ele podia copiar 5 habilidades no total. Rindo e queimando árvores, Hyeji observava em silêncio. Ela notou sua confiança, bradando aos monstros que morressem ao liberar ondas de fogo. Naquele momento, ela entendeu por que o chamavam de psicopata. Enquanto Ju-Yong testava habilidades e caçava, um homem de terno o observava de longe, mas ele não notou. O homem relatou que o alvo foi localizado, e a habilidade batia com a do psicopata. Em um escritório, uma faca foi arremessada com raiva. Acertou a tela com a imagem de Ju-Yong. Quem via perguntou como ele ousava reaparecer tão depressa, tendo passado tão pouco tempo. A faca na tela marcou o centro do rosto de Ju-Yong, e o homem, furioso, estava convencido de que Ju-Yong havia perdido o medo. O líder mascarado então falou, com a voz fria e cheia de ameaça. Disse que Ju-Yong buscava a própria morte, e se era seu desejo, seria atendido. Pouco depois, avançaram no campo de Rank C, derrotando mais um monstro. Ju-Yong, enquanto pegava os itens, declarou orgulhosamente que seu nível disparava, subindo do 15 para o 17. Ao vasculhar os restos, ele notou algo incomum no chefe, um osso. Curioso, ele o pegou, pensando ser um item, mas congelou no lugar no momento em que percebeu que era um osso humano. O horror o tomou, e ele gritou, atraindo a atenção dos irmãos. Hyeji perguntou o que houve, e ele gaguejou ao dizer que achou um cadáver. Chocado, ele admitiu ter baixado a guarda, achando que estava sozinho, e perguntou nervoso se acertou alguém sem querer. Hyeji se curvou, inspecionando o osso e o acalmando. Ela disse que fogo não reduziria alguém a um esqueleto, a menos que fosse totalmente incinerado. Ela destacou que ninguém entraria no campo sem armadura ou arma, sugerindo que a pessoa provavelmente tinha sido um jogador abatido e saqueado. Ela concluiu que deveriam avisar a equipe de limpeza. Ele questionou sua calma, e ela respondeu que assassinatos no campo eram bem mais frequentes do que se imaginava. Era difícil diferenciar de culto, complicando o rastreio. Quando ele perguntou se ela já havia sido abatida, ela respondeu alegremente que sim, por um membro de seu próprio grupo. Aquela revelação o atordoou. Ela prosseguiu, relatando que, numa caçada, um membro do grupo a atacou pelas costas. Ela notou que era mais fácil identificar inimigos ao combater monstros, pois estes sempre são hostis. Humanos, por outro lado, nunca eram confiáveis. Nunca se sabe quando alguém saquearia um corpo. Ela sorriu calorosamente e, orgulhosa, perguntou se ele não a achava bonita. A súbita mudança de assunto o confundiu. Ela explicou que, ao ser atacada, não visavam apenas os itens. Foi a primeira vez que ela tirou uma vida.
O irmão, que conhecia suas histórias, só escutou em silêncio. Ela gritou que o lixo que a atacou implorou para morrer, então o pós-evento não foi tão traumático quanto ela esperava. Ela alertou Ju-Yon para ser cauteloso, pois havia muitos lunáticos no campo. Ela o lembrou que, se perigasse, ele se escondesse atrás do irmão. Ju-Yon, sem poder revelar seu atributo físico acima de 35, respondeu confiante que não morreria, nem mesmo se Kinel aparecesse. Hyeji o elogiou pela ousadia, concordando. Ele tentou dizer que falava sério, mas um pequeno aparelho metálico rolou aos seus pés. Confuso, ele olhou e o sistema o notificou que era uma bomba de feromônios, grau B, que ativava um efeito de encanto, grau B, ao detonar. A bomba explodiu em instantes, liberando potente pó de feromônios no ar. De repente, monstros árvores surgiram e avançaram na direção deles. O irmão de Hyeji reconheceu o perigo e, gritando, onda de monstros, foi defendê-los. Ele mandou os outros ficarem atrás, mas Ju-Yon não ouviu. Ignorando o aviso, ele avançou, dizendo que podia encarar os monstros só. Distraído, não notou que alguém o alvejava com uma flecha. Assim que se afastou dos irmãos, a flecha foi solta e o atingiu na nuca. Sem perfurar sua pele caindo inofensivamente, ele soube que era uma emboscada. Ele zombou dos atacantes, chamando-os de idiotas por usarem só uma flecha, ignorando seus atributos físicos. A flecha aplicou efeitos de lentidão e dor, ambos com 3 minutos de duração. Seus joelhos cederam e ele desabou, tremendo de dor. Com o mundo turvo, um homem surgiu das sombras com um sorriso perverso, anunciando que era a hora da caçada. Os irmãos correram a Ju-Yon, mas um monstro árvore os atacou antes que chegassem. Hyeji percebeu a tempo e o incinerou com sua lança de fogo. Os outros monstros árvore enfureceram-se e avançaram. Hyeji praguejou, sabendo que, normalmente, já eram difíceis de controlar, e proteger Ju-Yon ao mesmo tempo era quase impossível. Ela viu que precisava agir e mandou o irmão abrir caminho. Ele então colocou Ju-Yon no ombro, pedindo que o seguisse. Com pura força, ele avançou pelos monstros árvore, protegendo-os enquanto Hyeji os queimava por trás. Outra bomba de feromônios foi lançada, mas Hyeji, rápida, a destruiu com uma tempestade de fogo antes de detonar. Ela conseguiu, mas então o líder mascarado surgiu, confrontando-os e questionando aonde iam, acusando-os de tentar fugir sem lutar. O irmão de Hyeji quis saber quem ele era. O homem afirmou ter negócios com Ju-Yon, a pessoa que ele carregava, e alegou que, se o entregassem, ele talvez deixasse os outros viverem. O comentário enfureceu o irmão de Hyeji. Ela então lançou outra lança de fogo, mas ele defletiu o ataque sem esforço. Ela o reconheceu, suspeitando de sua presença no ataque a Kinel. Ele a provocou, notando sua beleza, mas sua ingenuidade. Ele concluiu que ela morreria também e mandou ativar outra bomba de feromônios. Ao detonar a bomba, monstros árvore próximos foram atraídos de novo. O homem disse que não podiam depender das bombas de feromônios e que deviam tentar sobreviver mais. O irmão de Hyeji protegeu Ju-Yon, avançando com o escudo. Hyeji, atrás, queimava rápido os monstros atacantes. Ju-Yon tremia de dor, corpo dominado pela flecha. Seus membros já não respondiam direito e tudo parecia queimar. Ele se perguntava como chegou a esse ponto e se aquele seria o fim. Gritos de Hyeji e seu irmão chegaram aos seus ouvidos. Lentamente, abriu os olhos. Sangue quente espirrou em seu rosto. À sua frente, cadáveres de monstros. Desorientado, ele tentou entender o ocorrido. Sua mente lembrou do aviso de Hyeji. Se escondesse atrás do irmão em perigo. Essa memória acendeu sua fúria, trazendo de volta à sua mente tudo o que tinha ocorrido. Hyeji, ao vê-lo mexer-se, perguntou se ele acordava e conseguia ficar de pé. Em vez de responder, pegou o celular. Admitiu ser descarado, mas tinha um favor a pedir. Ele implorou que mantivessem em segredo o que viram. O homem mascarado e seu grupo zombaram dos irmãos, que carregavam Ju-Yon. Como prêmio cruel, ele prometeu que não doeria muito. Hyeji o repreendeu, mas ele a ignorou e se voltou para Ju-Yon, perguntando sarcasticamente se a dor era grande. Ju-Yon confirmou. O homem riu de sua dor, zombando que ele era patético por choramingar ao ser reduzido a pó. Ju-Yon permaneceu calado e, lentamente, ergueu um dedo no ar. Os atacantes levantaram escudos, esperando uma bola de fogo, e o chamaram de tolo. Ju-Yon questionou a certeza deles. Círculos mágicos surgiram acima. O grupo olhou e logo viu que não era bola de fogo. Então, eles reconheceram. Era o mago que pegou o anel de Al. Ju-Yon abaixou o dedo, e a chuva de meteoros foi ativada. Meteoros choveram do céu. Os atacantes se espalharam em pânico. O líder mascarado avançou contra Ju-Yon, gritando que ele estava insano e se planejava morrer com todos. Ele tentou insultá-lo, mas Ju-Yon ativou a fúria sangrenta e o despedaçou na hora. Com o impacto dos meteoros, explosões surgiram por toda a parte. Segundos depois, o chão estava destruído e nada se movia. Ju-Yon e os irmãos estavam a salvo, longe da devastação. Ele olhou para a mão e, em alívio, caiu no chão. Após confirmar a sobrevivência, ele notou que sem teletransporte, teria morrido. Mais cedo, logo após a meia-noite, ao ajustar seu setup, copiou bola de fogo e explosão para a batalha manchada de sangue, notando o slot livre.
Ele viu um vídeo de um usuário atirando uma flecha em um homem careca antes de se teletransportar. Não era falta de confiança na caçada, mas sim preparo para emergências. Todos precisavam de seguro. Sem hesitar, ele copiou a habilidade teletransporte. A habilidade marcava um alvo, permitindo o teletransporte ao ativá-la. Ele gritou, animado com a descoberta. Era teletransporte em massa. O sistema lhe deu bônus extras, o que o deixou mais animado. Com bônus disponíveis, dançou, certo de que hoje era seu dia de sorte. No presente, os irmãos o fitavam desconfiados. Ele afirmou que explicaria tudo depois. Rieji concordou e animadamente os incentivou a pegar os itens dos atacantes. Mas antes de se moverem, ouviram suspiros. Usuários se juntaram, olhando a enorme cratera, especulando se Al viera por ali, dado o tamanho do buraco. Ju-yong, de cima, percebeu ter salvo a si mesmo, mas que sua identidade seria logo descoberta. Ele sentiu uma onda de pavor. Estava realmente encrencado. Nesse momento, o sistema exibiu uma notificação. Alcançou o nível 20 e seu traço único, armazenamento de habilidades S, foi liberado. Na cobertura, ele explicou tudo, mas os irmãos o olharam confusos. Rieji perguntou se ele disse mestre de habilidades. Ele confirmou, uma classe EX para copiar e usar todas as habilidades. Rieji, surpresa, perguntou se era por isso que ele usava cura, dano e aprimoramentos, e as habilidades dela. Ele disse que sim. Ela, incrédula, apontou para o irmão e perguntou se ele podia copiar as habilidades dele. Ele confirmou, mas ser tanque sem equipamento ainda era difícil. Intrigada, ela questionou a possibilidade e quantas habilidades ele poderia copiar. Ele não revelou os detalhes, deixando-a bem decepcionada. Então, o irmão dela mudou o assunto, inquirindo se Ju-yong sabia algo sobre o grupo que os havia atacado. Ju-yong respondeu que eram os mesmos do ataque em Gnelli. Rieji disse ter um palpite sobre a origem. Ao ser questionada pelo irmão, ela respondeu. A Guilda Hyder. Explicou que ele já devia conhecê-los, pois havia rumores de um grupo que coletava itens de nível de chefe. Ju-yong assentiu, dizendo que os tinha visto uma vez. Rieji revelou que o grupo ofereceu recrutá-los, mas somente se dessem seus itens de chefes. O grupo era a Guilda Ryder. Ele indagou a conexão com quem matava jogadores. Rieji explicou que vários itens de chefes foram recuperados. Dada a baixa taxa de drop, era raro, se não impossível, que grupos os reunissem, a menos que houvesse algo mais. Ela disse que a Guilda Hyder era uma organização global com filiais por todo o mundo, sem um líder conhecido. Ao saber que fez inimigos com tal grupo, Ju-yong empalideceu. Um momento depois, ele se deitou na cama macia de Rieji, notando que causara muitos incidentes. Sua identidade estava prestes a ser revelada. Ele precisava se fortalecer e os aumentos de rank de habilidade eram sua melhor chance. Ele abriu a janela de status que exibia 30.000 SP. Ele se aliviou, pois o SP acumulado das missões diárias compensou. Ele sabia que precisava garantir SP constante, caso as missões diárias se tornassem difíceis. Ele usou 5.000 SP para subir o Skill Master ao nível 1. A melhoria subiu a renda passiva para o nível 4, dando 1.000 SP a cada 24 horas, à meia-noite. Mesmo assim, ele desejava que SP se acumulasse enquanto ele só descansava. Para recompensar a habilidade mais útil na batalha, usou os 25.000 SP restantes para aprimorar a bênção de seu traço de mestre de habilidades. Ela subiu de nível. Com a melhoria, concedia 2 traços únicos a uma habilidade copiada, permitindo selecionar e aplicar um. Revigorado, ele se recostou e ponderou. Traços D devem ser incríveis, já que os E já eram bem eficazes. Então acessou seu novo traço, armazenamento de habilidades. O descrito permitia usar uma cópia para guardar uma habilidade. Habilidades guardadas manteriam traços e efeitos de nível azul ou superior, até substituição. Contudo, guardar uma habilidade consumiria uma cópia, sem recarga. Ele suspirou. Se tivesse desbloqueado antes, teria salvo a batalha manchada de sangue e X. Ele sabia que copiar via vídeo replicava a habilidade no grau original. Ainda assim, ele já sabia a habilidade a guardar, resistência à mudança. O armazenamento de habilidades aplicou amplificação D e um traço opcional F. Com a habilidade guardada, podia usá-la sem limites. Decidiu armazenar poder radiante e batalha manchada de sangue. Seu plano era buscar bônus de rank up por cópia, descansando nos dias seguintes. Para sua infelicidade, o descanso foi breve. Horas depois, ele se viu ao lado dos irmãos, diante de Mohammed Al. Al os cumprimentou, notando ser a primeira vez que se viam. Ju-yong entrou em pânico, perguntando-se por que Al estava ali. Ele se recordou que, ao decidir descansar, um visitante apareceu e era Al outra vez. Al reconheceu que Ju-yong causou um alvoroço desta vez. Ele garantiu, no entanto, que os rumores associando Ju-yong ao mago de Cainal e ao famoso psicopata foram contidos, evitando sua disseminação. Ju-yong ia agradecer, mas Rieji o fez por ele e perguntou a Al o real motivo da visita. Al respondeu não haver motivo para suspeitas. Ele queria só ouvir os amigos. Ele os informou que seus atacantes eram da Guilda Hyder. Rieji percebeu que Al os conhecia. Al continuou,
revelando estar em guerra com a Guilda Ryder, obtendo assim informações valiosas. Ele explicou que a Guilda Ryder estava secretamente no resort de esqui Ganjian, buscando um tesouro oculto deixado por seu líder. Essa revelação chocou Ju-Yong, mas os irmãos Kim mantiveram a cautela. Hyeji questionou por que A.L. divulgava informação tão crítica e não agia por si próprio. Al se desculpou pois, embora compartilhasse informações casualmente, suas ações atraíam muita atenção para um envolvimento direto. Ju-Yong lembrou Al de sua agenda, o que o fez se preparar para partir. Al lamentou como os bons momentos passavam rápido demais. Al expressou o desejo de uma conversa mais descontraída. Antes de ir, Al olhou para Ju-Yong e disse que o uso da informação era decisão deles. Ele aguardava a decisão deles: aniquilar o inimigo juntos ou priorizar a própria segurança. Em frente à Torre da Destruição Grau A, um campo especial aberto, indivíduos mascarados aguardavam por alguém. Uma figura surgiu do campo carregando algo. Era Lin Xiaolong, líder da Guilda Ryder, que saiu calmamente, arrastando o cadáver vermelho de um dragão. Um dos mascarados a saudou respeitosamente. Em resposta, ela ergueu um dedo, jogando-o contra a parede com força. Ela o corrigiu. O ex-mestre da guilda estava morto, tornando-a a chefe da Guilda Ryder. Daquele momento em diante, ela seria a chefe. Ela entregou o cadáver de dragão, reportando padrões de ataque identificados até o 20º andar. Ela ordenou a análise imediata dos materiais dos monstros. Então, virou-se para um subordinado, perguntando do progresso da supressão da facção do velho. Ele informou que 98% dos seguidores anteriores foram eliminados, e o restante será descartado logo. Ela o elogiou pelo trabalho, e disse que o tesouro do velho na Coreia ainda estava intocado. Ela os instruiu a prosseguir com a recuperação. Todos aceitaram seu comando sem hesitação. Ao andar, seus pensamentos se voltaram para a nova era. Acabou o tempo de ganhar dinheiro como meros usuários. Era a era dos superpoderes. Quem dominasse campos e obtivesse itens de chefes deteria o poder. Ela estava certa de que o trono lhe pertencia. Ju-Yong e os irmãos Kim chegaram à estância de esqui. Ju-Yong estava maravilhado. Ele nunca tinha visto o lugar. Hyeji perguntou se a vista era deslumbrante e lamentou não poderem aproveitar por causa dos monstros. Hyeji, animada, disse para terminarem logo e voltarem depois para se divertir. No entanto, seu irmão expressou preocupação, ainda incerto se ir os três sozinhos tinha sido uma boa ideia. Dias antes, Hyeji propôs atacar a Guilda Ryder primeiro. Ela confessou que vendeu o item do chefe, deixado por um dos agressores, usando seu nome. O irmão chocado perguntou o que ela fizera. Ela calmamente respondeu que já era um alvo e que ela e Ju-Yong compartilhavam o mesmo destino. De volta ao presente, o irmão, frustrado, deu um tapa no próprio rosto, percebendo que baixou a guarda, crendo que tudo se resolveria sozinho. Hyeji perguntou o que o preocupava e o tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem. Eles eram 3 veteranos com muita experiência. Hyeji correu para a entrada do campo, indicando aos outros que o acesso era pela direção visível do teleférico. Contudo, um homem os barrou, alertando que o campo estava sob o controle da Guilda Enjoy. Ele os mandou sair, a menos que quisessem morrer. Hyeji questionou se pertenciam à associação de usuários ou qual o direito de controlar um campo aberto. Suas palavras cessaram quando o homem casualmente cortou seu cabelo com a espada. Ele riu, e a lembrou que a estância de esqui era da guilda deles. Ju-Yong, observando, sentiu raiva. Ele sabia que ainda não era um herói. Mas ele questionou se não devia ser ele a proteger o que amava. O homem, provocando, disse a Hyeji que, se chateada, podia abraçá-lo, prometendo consolá-la, já que ela era bonita. O irmão de Hyeji praguejou, pronto para confrontá-lo. Mas antes de agir, Ju-Yong cobriu o rosto e usou magia de fogo. Ele pensou, se alguém apontasse uma espada para os seus e ele pudesse quebrá-la, não deveria ficar parado. Com a bola de fogo na mão, ele se aproximou, e logo os presentes o reconheceram sussurrando, Zé o psicopata. Ele perguntou ao grupo se o controle não era algo que só os com poder real podiam reivindicar, e se queriam provar como era ser controlado. O arrogante gaguejou, dizendo que a guilda deles chegara antes, e a Aya era deles. Ju-Yong, em resposta, lançou uma bola de fogo como aviso, chocando o homem com sua atitude. Ju-Yong os advertiu que, se os visse de novo, os mataria. Os homens trêmulos assentiram e fugiram apavorados. Hyeji notou Ju-Yong estranhamente diferente ao olhar para o irmão. Seu irmão, contudo, fitou Ju-Yong. Hyeji chamou-o, dizendo que sua demonstração de domínio foi insana. Ju-Yong, sem jeito, olhou para trás e respondeu timidamente que talvez fosse dominante. O próprio Ju-Yong o estranhou. Foi sua primeira ameaça, e a fez perfeitamente. Ele pensou se intimidação seria seu talento oculto. Enquanto isso, no campo, a Guilda Enjoy combatia monstros. Após minutos, derrotaram a última onda. Um membro riu e gritou como era revigorante não ter de partilhar os pontos de contribuição com ninguém. Ele comentou que deveriam ter dominado o campo antes. Então, uma bola de fogo foi atirada nele. Felizmente, ele saltou, furioso, e exigiu saber quem o atacara. O atacante, sereno, apenas perguntou quem ele era e que estava ali para caçar. O membro da Guilda Enjoy, irritado, perguntou ao recém-chegado se ele não soubera que o campo estava sob controle deles. O estranho apenas sorriu, o que incomodou o membro da guilda. Ele tentou acalmar,
sugerindo ao estranho que partisse, pois a área estava cheia de monstros de nível 40, e não valia o esforço, havendo outros campos. O estranho continuou se aproximando, e então um homem mais velho surgiu por trás, dizendo que veriam quem sairia de fato. As forças do velho atacaram sem hesitar e massacraram os membros da guilda Enjoy. O velho virou-se para seu braço direito e comentou sobre a abundância de lixo inútil. O braço direito pediu desculpas por não detectar a guilda Enjoy e seu controle sobre o campo. O velho deu uma nova ordem. Ele instruiu seu braço direito a dividir a equipe em dois, para eliminar os obstáculos e não interromper a missão. O velho, observando a montanha ao longe, declarou que deviam atingir o ponto mais alto e profundo do campo. Tinham de achar o bracelete de imitação, e rápido.